E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Casal e Capital. Meu nome é Jefferson Vazen, eu sou o host do podcast e estou aqui com minha esposa, Fernanda Cristina, host do podcast. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal e Capital. E fala pra gente, Fê, qual que é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar sobre negócios, propósito e espiritualidade. E para isso, nós estamos aqui com um casal muito especial, que a gente admira muito, que é o Vitor Schmitz, que ele é CEO da Transtac Logística, e a Fabrícia Bittencourt Schmitz, que é diretora da Transtac e fundadora do Instituto For Life. É isso aí, é que é a função. É isso que a gente nem começou a falar ainda das duas formações, aí eu ia te pegar, amigo. Gente, então a gente gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje e a gente gostaria que vocês começassem contando um pouco da história de vocês, como vocês se conheceram. E aí, tu conta ou eu conto? Como é que eu começo? Vamos deixar as damas começarem, então. Ele quis fugir, viu, gente? É sempre assim. Vai que eu falo alguma coisa de errado, né? Não é. Data errada. Então, nós, na verdade, nós não somos de Tubarão, nós somos de Laguna, nós nos conhecemos ainda na época de escola, né? Nós namorávamos, éramos noivos, não um do outro, mas de pessoas diferentes. E na época nós nos conhecemos no ônibus indo para a faculdade. E o Vitor era o Vitor, né? O Vitor Garanhão Boêmio, de Laguna. boêmio. Né? E aí, tipo assim, ele brigava com a namorada e eu dava conselho, eu brigava com ele, dava conselho. Em resumo, nós terminamos com os nossos noivos, né? Noivo e noivo, indo para a faculdade. Lá pelas tantas, ele me deu uma carona um dia. Tinha uma conferência na escola, uma feira de ciências. E chegou na hora do estacionamento, ele me lasca um beijo. Eu disse, mas que danado, né? Essa não era a ideia do negócio. E aí eu deixei ele bem braba lá no estacionamento, bati a porta do carro, fui para a sala de aula e nem quero mais saber dele. No final da noite, o homem estava lá de novo na porta, queria me levar para casa, né? Em resumo, nós namoramos, noivamos e casamos em 3 meses. Ele, quando a gente ia para a faculdade, ele pegava, nós tínhamos 2 ônibus que passavam na porta, e ele, quando eu via que ele ia subir no ônibus, eu fingia que estava dormindo até em Tubarão, né, quando ele sentava do meu lado, assim. Mas acabou, né, o Vitor sendo o Vitor e me conquistou, e a gente aí estamos há 22 anos casados. Mas foi uma coisa bem de juventude, bem, né, coisa de Deus mesmo, porque namorar, noivar e casar, ele era noivo já há 3, 4 anos, eu a mesma coisa. Então, quando é para ser de Deus, né, quando está escrito de Deus, é sobre isso. E que idade vocês tinham na época? Então, eu tava com 23 já na época, velho, né? 23. e a Fabrícia com 19. 19 para mim. E importante, né, gente? Enquanto a gente era noivo, a gente era amigo, tá? Deixa bem claro. Não confunda, vamos deixar bem claro. A gente era noivo e éramos amigos. Depois a gente acabou eu terminando, a Fabrícia terminando, e aí a gente acabou vindo a ter um namorinho breve, que já passou logo com o casamento, que a gente é bem acelerado. Até hoje a gente é acelerado. A gente é prático, né? Isso aí. Demorou quanto tempo, mais ou menos, dessa fase ali do primeiro beijo até o casamento? 3 meses a gente estava marcando o casamento. Nossa, 3 que meses. rápido. A gente namorou, noivou e casou em 3 3 meses a gente estava... Setembro, outubro, novembro, dezembro a gente casou. Isso aí. Dia 3 de dezembro. 6, 3. E depois vocês já vieram para Tubarão, depois do casamento ali, já vieram. Não, pra Tubarão. a nossa filha, a nossa primeira filha nasceu em Laguna, né? E logo na sequência, eu acho que a Nina devia ter uns 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses. A gente veio. Porque o que acontece? Na época a gente não tinha nada, né? A gente não tinha o papo dar no gato. Força de vontade. A gente tinha muita força de vontade, só porque a gente não tinha hashtag nada, né? O Vitor tinha um carro, a gente morava numa casa que ele tinha herdado do pai dele, era a única coisa que dizia assim, não, o que é que vocês têm para começar? A gente tinha uma casa que ele tinha herdado do pai e um carro, mais nada, né? Quando ele foi morar comigo, quando eu morava sozinha quando a gente começou a namorar, né? Então eu fazia a unha, vendia Avon, fazia faxina, trabalhava no cartório de registro civil, para me virar, não tinha, eu dormi muitos dias de barriga para baixo com fome, porque eu não tinha pai e mãe para me dar o sustento. Então, se eu jantasse, eu encurtava meu almoço. Então, eu tinha o almoço todos os dias, de manhã eu ia para o cartório, a dona do cartório me dava direito a tomar o meu café da manhã com uma coxinha e um suco de laranja, à tarde a mesma coisa, só que eu ia para a faculdade,
e eu comia coxinha de novo, né, que era o que o dinheiro dava, e quando chegava de noite em casa, eu tomava café com leite. Porque se eu fosse comer mais alguma coisa, eu encurtava o meu almoço no dia seguinte do mês, né? E assim aconteceu. E aí depois a gente veio para Tubarão, a Nina tinha, a nossa primogênita tinha 2 anos e pouco. Por quê? Porque morando Não, em 2 meses. 2 meses, meu amor, Isso, 2 desculpa. meses. A mãe dele nos ajudou muito, né, a pagar Tupic para vir para cá. Era R$ 400 naquela época, era muito dinheiro, e ela pagava para ele vir, né, terminar a faculdade. Aí a gente conseguiu aqui, a gente veio morar de aluguel, ele conseguiu um emprego, e aí as coisas foram encaminhando. Nós começamos mesmo assim, sem nada. O Vitor se formou como analista de sistemas, e aí nisso a gente tinha muita vontade de empreender. A gente começou de que forma? Ele fazendo sistemas para Factor, né? E eu vendia a parte de suprimentos para as impressoras, né? Nisso a gente teve a oportunidade de Nessa época a gente ainda era CLT também, só que a gente nunca se acomodou, né? Acho que um dos segredos é que, mesmo antes da gente casar, a Fabrícia sempre buscou, além do trabalho dela no cartório, ela vendia Avons, fazia unha, se virava, e eu sempre trabalhei na área de TI, além do meu trabalho, que eu trabalhava numa loja em Laguna, eu fazia outras atividades por fora, e quando a gente veio para cá, a mesma coisa, a Fabrícia começou a trabalhar na Unisul, né? Eu comecei a trabalhar numa empresa de desenvolvimento, só que em momento nenhum a gente se acomodou, né? A gente sempre buscou, além do nosso trabalho na CLT, o que a gente pode empreender, como que a gente pode crescer, né? Então, eu acho que esse foi um diferencial na nossa vida, que a gente nunca olhou para aquela situação que a gente estava vivendo naquele momento, e a gente, não, isso aqui tá bom para a gente. Não, a gente pode mais, o que a gente vai fazer para melhorar? Como a gente vai subir de nível? Né? Até hoje, mesmo hoje a gente já tendo empresas, sendo empresários bem-sucedidos, a gente não se aquieta. A nossa empresa é uma empresa próspera, graças a Deus, a gente está crescendo muito no mercado, mas a gente sempre olha para o qual o próximo negócio que a gente vai inventar? O que a gente vai, para que caminho a gente vai diversificar agora? Então, esse é um diferencial muito forte, né, gente? Isso já era intrínseco de vocês, essa vontade de empreender assim? Ou foi por uma questão mesmo de, não, a nossa situação não está tão legal, a gente quer dar um futuro melhor para nossa família? Fernanda, depende muito, porque assim, nossa situação não está legal, eu não digo que não, a gente estava com 23, a Fabrícia tinha recém feito 20 anos, a gente já tinha uma casa, a gente já tinha um carro bom, a gente estava trabalhando, a Fabrícia trabalhava na Unisul, que era um emprego que na época em Tubarão todo mundo queria trabalhar na universidade, né? Eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento de sistemas, a gente tinha perspectiva de crescer como CLT, só que a gente sabia que aquilo ali não era o que a gente queria mais do que aquilo, então a gente não se acomodava com a situação. Na época, o Vitor era CLT e eu também era CLT, mas era algo que dentro da gente era muito mais forte, e era uma coisa muito natural nossa, né? Tanto que quando nós fomos convidados, o Vitor foi convidado para trabalhar em Criciúma como analista de sistemas, e eu, na época, como assistente social, que foi a minha primeira formação entre as 12 no CRAS de Criciúma, e nós íamos num carro em 5 pessoas, e nós dividíamos o combustível desse carro. Então, cada semana, cada um ia com o seu carro para poder dividir o combustível. E numa dessa, a gente viu uma oportunidade quando uma das pessoas que dividiam o carro conosco estava com uma deficiência no lugar onde ela trabalhava, na indústria onde ela trabalhava. E naquela hora ali me brilhou os olhos, eu falei assim, isso aqui tem uma oportunidade que eu acho que é a minha cara, dá para fazer. E um dos segredos nosso foi essa parceria que a gente tem em tudo, sabe? Quando um quer uma coisa, o outro olha, tipo, te apoio, tô junto, sabe? E a gente conversa, alinha todas as possibilidades dos acertos e dos erros, e a gente nunca coloca o não, sabe? Nunca diz assim, não, tu não vai conseguir, não, eu não acho que isso... Pode até, assim, alimentar as possibilidades do que pode acontecer, mas ele nunca me impediu em nada, assim. E naquele momento eu falei assim, então vamos fazer assim, a gente acordou, eu vou primeiro, né, começo a abrir um negócio e tu fica na linha, né, na retaguarda, trabalhando no CLT, porque se der alguma coisa de errado, pelo menos você fica sustentando o negócio. Alguém tem que bancar a casa, Alguém né? tem que bancar a casa. E em menos de um mês, assim, a gente começou, nós pegamos R$10 mil emprestado, e esse R$10 mil em um ano virou 1 milhão. Só que em um mês a gente tinha 20 funcionários, depois em menos de 3 meses nós já tinha 300 funcionários.
Então, eu não tinha mais como dar conta, e aí o Vitor sai do CLT e vem para a empresa junto, sabe? E o legal é que, assim, quando a gente viu essa oportunidade, a gente chamou essa pessoa que tinha essa oportunidade e falou, olha só, tem uma oportunidade da gente empreender. O que tu acha da gente montar uma empresa para fornecer esse tipo de trabalho? E a pessoa que tinha isso na mão falou, não, legal, vamos. Quando chegou na hora, falou, cara, não vou. Mas se vocês quiserem ir, Amarelou. o negócio é de vocês. Vocês estão dentro, só que eu não vou. Ele é CLT até hoje. Nossa. Entendeu? Ele é CLT até hoje. Claro, tem uma vida boa, chegou no status de gerente e tal, mas é CLT. Ele nunca teve coragem de empreender. Então, empreender, ele tem que estar na veia da pessoa, porque senão, quando chega na hora H, amarela, porque não é fácil, né? A Fabrícia teve que abrir mão da carreira que ela estava começando, que ela tinha acabado de se formar, faculdade de serviço social, para entrar num mundo totalmente desconhecido, né? E 3 meses depois ela olhou para mim e falou, joga a vaquinha do precipício e vem junto comigo que vai dar certo. E aqui estamos até hoje, né? E esse negócio já era Transtac? Não. Na época? Era Tecnotag Serviço, era uma prestadora de serviço, ao qual eu fazia a captação das pessoas, fazia uma seleção, e depois eu capacitava essas pessoas para trabalhar na indústria, né? E os melhores a indústria ia absorvendo para trabalhar diretamente com eles. Então, nós tínhamos 3 turnos de 100 pessoas por turno, de domingo a domingo. E ali surgiu a Transtac quando uma das oportunidades da própria empresa comprar um maquinário alemão, e nessa montagem dava muito erros, só que o resultado do material que tinha que ser produzido continuava com a data para ser entregue. Então, o que a gente fez? A gente, diante da dor deles, a gente viu uma outra solução. Novamente, né, a gente olhou e falou, tem uma oportunidade aqui. Tem um negócio aí. Tem um negócio aqui. E aí, o que a gente fez? A gente olhou assim, olha, nós damos a solução para vocês. Coloquem a logística na nossa mão, que ao invés de entregar com um veículo, nós vamos disseminar isso em várias rotas, né? E o material que vai ficando pronto, a gente vai soltando para estar no cliente e não perder o prazo. Então, ali a gente deu a primeira solução, a gente gostou, fizemos um protótipo de um projeto, alugando depois uma Fiorino para ver se saía mais barato ter uma Fiorino alugado ou financiado. Eu nunca me esqueço que a primeira Fiorino que a gente colocou alugada na rua, a gente tinha que atender o grupo 0 Hora, né? Era do grupo RBS, que era jornais, então eles ficavam lá com... Como é que era o nome daquele cronômetro. Um cronômetro na doca, porque o material que chegava tinha que ser distribuído pelos motoboys na madrugada para estar os jornais na casa das pessoas. E é junto com o jornal, né? Então, a primeira Fiorino que a gente colocou na semana na rua para fazer essa logística, pegou um cachorro, né, que deu PT. Então, tu imagina assim, a nossa primeira experiência, a gente acordou de madrugada com o motorista dizendo que tinha batido o carro e tinha dado perca total. Então, assim, foi cheio de adrenalina, foi cheio de obstáculos, não foi fácil o início, né? Mas fizemos contas e a gente viu que financiar naquele momento seria mais barato do que alugar, a gente viu que o negócio era viável, começamos a olhar todo o mover das atividades ao redor do que a gente entregava de mão de obra e logística. E aí depois compramos o próximo caminhão e foi vindo outros clientes. E a gente, sabe o que a gente entendia de logística? Nada. Absolutamente nada. A gente nunca tinha trabalhado com logística na vida. Mas essa nossa inquietude, a gente falou, cara, tem uma oportunidade de ganhar dinheiro. Por quê? Porque a dor é essa. Tá? Como é que a gente resolve a dor? E a gente começou a estudar e se especializar. E aí, a logística também, eu acho que estava correndo já na veia, a gente só não sabia disso ainda, né? Porque o pai da Fá tinha caminhão, e quando ele faleceu, a herança da Fabrícia foi o caminhão. E a gente falou, vamos vender, porque a gente não sabe o que fazer com caminhão, né? E só aí... que tem um detalhe. A minha herança foi um caminhão que eu nunca recebi. Nossa. Entendeu? Não, nunca recebi. É porque o meu pai, ele estava começando a vida e ele faleceu de câncer na época. Então, ele deixou aí, na época tinha uma madrasta, né? Minha madrasta ficou tocando os bens dele. E quando na batida desse veículo, ela teve que me chamar para poder terminar o inventário. E eu coloquei esse caminhão, eu deixei o outro caminhão novo para o meu irmão, que era de menor, para ele não passar fome, ela dar de comer para ele, aquela coisa toda, né? E esse que estava abatido, eu digo, eu vou ficar com esse, que eu já sou casado, não preciso disso, e a hora que o seguro me pagar, tá tudo certo. Só que daí eu vou vender, porque eu não sei lidar com caminhão.
E eu nunca, e aí caducou porque dela não pagou uns alvarás, aquela coisa de família, O prazo sabe? do seguro, o prazo do inventário estourou o tempo do seguro pagar e se E eu perdeu o nunca dinheiro. recebi. Mas eu, vamos dizer assim, que dentro da sistêmica eu honrei o meu pai, porque acabei colocando, né, eu e o Vitor, uma transportadora, né, uma empresa de logística, que era o sonho do meu pai. Ele morreu em função de trabalhar dia e noite com um caminhãozinho dele, uma garrafa de café e 3 carteiras de cigarro, né, na época. Então, assim, ó, ele foi escravo, né, disso. Então, e eu não, a gente nem não sabia nada, né? Ele é analista de sistema, eu assistente social, o que nós vamos fazer com o caminhão? Vamos vender. Né? Seria a decisão mais fácil, né? Mais prática fácil, ali, isso né? É. Só que o grande segredo meu e do Vitor, até tem um livro chamado do Roberto Cheshima que fala Problemas Uoba, né? Que tudo que a gente vê com problema, que hoje em dia as pessoas elas focam muito no problema. E o problema ele já existe. E o grande case de sucesso, né, dos grandes empresários bem-sucedidos, o que é? A solução. Então, por isso que até o slogan da nossa empresa hoje é soluções em todas as direções. Porque enquanto uns ficam focando no problema, a nossa cabeça, nosso mindset gira muito rápido em soluções. Então, para nós, o que todo mundo fica ali, meu Deus, o que eu faço com isso aqui agora? A gente se olha e a gente já tem a solução. E a gente fala, não, beleza, deu problema, como é que vai resolver? O problema já aconteceu, Para nós já é tá muito ali. prático Agora isso. vamos resolver. E algum de vocês é mais intuitivo, o outro é mais analítico, que vocês conseguem juntar e na hora de tomar a decisão falar assim, não, ó, vamos pesar mais isso daqui, ou vamos olhar mais para cá. Como é que vocês juntam, digamos assim, essas... Eu acho que não tem um mais ou mais. Eu acho que nós dois a gente muito, a gente se completa. A gente sempre fala que a gente brinca que até às vezes a gente fala a frase o outro completa, né? Então, quando a gente vai fazer um projeto, tem momentos, depende, tem projetos que eu estou mais pé no chão, a Fabrícia já está voando mais, tem outros que eu já estou delirando, que eu já quero caminhão elétrico, quero isso, ela não, calma aí, vamos olhar melhor aqui. Então, depende muito do projeto, depende muito do momento, né? Geralmente, quando ela vem com um projeto, ela está mais delirando mais, né? Porque é o projeto dela. E quando eu venho é a mesma coisa, eu já estou lá em cima. Então, um sempre puxa o outro para... Mas eu entendi a tua pergunta. Eu acho que tu quis mais no cunho espiritual, mais intuição. Isso, também. Espiritual. Tá. Sim, tem. O Vitor ele diz que Deus, para ele, tem que desenhar as coisas porque ele não consegue pegar o Wi-Fi de Deus. Eu né? falo assim, Senhor, me mostra, mas mostra mesmo, porque se não for, se não materializar na minha frente, vai ficar complicado. E a Fá não, a Fá já tem mais esse feeling, tá? Mas isso é uma questão de intimidade. Eu tô aprendendo, já melhorei bastante. Eu tenho muito isso. Quando a gente vai fechar um projeto, a gente sempre faz jejuns, vai para a oração, né? Enquanto Deus não dá um sinal, a gente não se move. Né? Eu me lembro muito que nós estávamos num projeto que a gente foi fazer uma DRE e nós estávamos já, era um cliente importante para nós e a gente sempre coloca esse cliente como muito milindre na hora de fazer os procedimentos de negociação. E eu me lembro que o Vitor estava muito nos dedos e essa DRE, quando a gente fechou, estava fechando negativa. Eu falei assim, olha, nós precisamos rever isso aqui e agora, como jogar, né, era muito negativo para frente, para jogar numa mesa de rodada de negócios. E aí eu sei que nós precisávamos, na época, de uma porcentagem de 17%, e o cliente queria dar 9%, aquela coisa toda, e aí estava na hora, ele estava com um e-mail ali para passar para o cliente, e eu estava na Bíblia orando, de repente eu entendi o silêncio de Deus. Aí eu corri e falei, tu não mandou o e-mail ainda? Ele assim, não, então não manda. Não manda, que Deus manda não mandar. O silêncio de Deus é não manda esse e-mail. Ah, mas eu tenho que dar resposta para o cliente. Eu digo, não, Deus vai dar uma coisa melhor. E aí, naquele momento, a gente acatou, né, a direção de Deus e nós conseguimos 32%. Não, foi 27%. 27%. A pedida inicial era 17%, aí eles tinham oferecido 9%, e a gente estava naquela, e vai, não vai, manda, não manda, e aí a Fá veio com essa não manda, vamos aguardar, Deus está em silêncio, vamos aguardar, vamos esperar para ver o que vem. E nisso chegou, na época a gente tinha uma consultoria com o Flávio Batista, que era um cara na área de transportes muito bom, e o Flávio chegou e começou a me despejar números. Falou, agora nós vamos basear o nosso pedido de reajuste. Começou a vir uma avalanche de número. E eu comecei a olhar aquilo ali e falei, cara, tá errado. É mais. É mais, não é só 17, é mais. Nós vamos pedir 27.
E aí a gente foi lá e mandou vir. Aí eu falei para mim, eu falei, olha só, eu mandei errado. Não é 17. Ela falou, é quanto? 27. Eu falei, você tá louco? Eu falei, não, é 27, senão eu tô fora. E aí ela, tá, vou ver o que eu faço por ti. Eu falei, Eli, é 27. Menos do que 27 a gente tá fora. Meu aviso começa hoje. E aí ela voltou e falou, não, a diretoria aprovou 27. E a gente ganhou 27. Então, hoje, tudo assim, a gente aprendeu que tudo que vem de Deus é leve. A gente não precisa ir na força do nosso braço, nem ser afoito, nem nada. Então, até o silêncio de Deus, a gente sabe que não é hora de dar o passo à frente, é hora de esperar ele dar um novo comando, porque sempre tem algo que a gente está obscuro, está oculto, que a gente não conseguiu ver, e ele arruma o ambiente, ele arruma o enredo todo para a gente dar um passo firme, um passo certeiro. Então, em tudo, é na compra de um caminhão, é no fechamento de um negócio. Então, tem a intuição, pode chamar de intuição. Eu costumo de dizer que é obediência, é viver, é caminhar em obediência na fé de Deus. E como que funciona a Transtac hoje? Que tipo de produto, assim, vocês fazem essa logística? Uau! Como que funciona? Comercial. Vou deixar para o nosso senhor. Vou fazer o pitch. Fala. Momento jabá. Momento jabá, muito boa. Então, hoje nós somos um operador logístico completo, né? Eu sempre falo que a gente divide a nossa empresa em três segmentos dentro dela. Um delas é dentro do fracionado, onde a gente pode atender os nossos clientes ali de uma caixa de meio quilo até 50 quilos. O outro segmento seria onde a gente atende os nossos clientes com carga fechada ponto a ponto, né? Ponto A, ponto B, carregou em São Paulo, para Santa Catarina, Rio de Janeiro, enfim, para todo o Brasil. Dentro do fracionado, a gente trabalha com a parte internacional também, então hoje a gente está fazendo Estados Unidos, Europa, né? Agora começou a parte da Ásia ali também, alguma parte, né? E com projetos personalizados, que é o nosso principal segmento, né? Que é onde a gente trabalha com a parte de abastecimento de lojas, a parte de farma, né? Então, isso hoje na nossa empresa é o que mais está no nosso DNA, que é o que formou a nossa empresa, que é o quê? Olhar para o problema e buscar a solução. Né? Então, a maioria dos nossos clientes que tem lá, eles são clientes Transtac, tanto de uma caixa, quanto de uma carreta, quanto de uma armazenagem, um abastecimento de redes. Hoje a gente abastece redes como o Mufato, que são 89 lojas. Né? Então, fazer 89 entregas, isso aí dividido em 4, 5 dias, né, é bem desafiador, mas hoje o nosso perfil, os nossos projetos hoje permitem com que a gente faça isso. Nós temos carros multitemperatura, onde a gente transporta carga seca, resfriada e congelada no mesmo veículo, né? Nós temos veículos cofre, né, que podem transportar altos valores sem precisar de escolta. Toda a nossa frota ela é rastreada com o que vocês imaginarem de mais avançado hoje na parte de rastreamento, de monitoramento. Todos os nossos caminhões eles trabalham com monitoramento 24 horas por uma GR específica, né? Tem uma célula específica para monitorar esses veículos dentro de Santa Catarina, Paraná. Então, a gente foca muito nisso, tá? A necessidade do cliente, a gente vai... o Jefferson tem uma necessidade na empresa dele. A gente, antes de apresentar qualquer projeto, a gente vai lá na tua empresa, vai te acompanhar, vai identificar, e aí sim, a gente vai vir com uma solução. Não é um projeto, é uma solução que vai te atender às tuas expectativas. É bem personalizado, né, Muito. Victor? Eu não sei se você... A gente está há 5 dias agora imersos num projeto de abastecimento de uma grande rede de mercados que a gente está participando. Então, a gente está 5 dias já focados em novas soluções. E aí, como eu falei, surgiu caminhão elétrico, surgiu carro multitemperatura, surgiu compartilhamento de rotas, enfim. Por quê? Porque a gente vai oferecer para o nosso cliente sempre menor prazo com melhor custo-benefício. Eu não sei se vocês pegaram uma chave aqui de sucesso, que ela está intrínseca, mas nem todo mundo consegue ver. Que é o quê? Quando a gente fala que a gente dá solução. Mas como é uma solução? Hoje todo mundo cria, o meu sonho é ser empresário. Eu gosto de cozinhar. Mas tudo bem, o que tu gosta de cozinhar, as pessoas gostam de comer? Por que eu estou falando isso? Né? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, tudo bem, a gente tem que ter um sonho, tem que ter uma semente. Quando a gente tem uma semente, é algo que Deus colocou dentro da gente para que a gente pudesse sonhar, visualizar e criar uma realidade.
né? Isso já está lá em Gênesis, né? Que Deus sonhou, pensou, verbalizou e criou o mundo. Mas quando a gente olha para o negócio, como fazer ele dar sucesso? A solução, ela nada mais é do que tu criar uma experiência boa daquilo que era uma dor para o teu cliente. Então, tudo quando você coloca, se posiciona no mercado, você tem que olhar o quê? Qual é a dor que o teu cliente está tendo e qual é um empilhamento de novas memórias que você quer que o teu cliente tenha de experiência, até para que ele fidelize com você, né? E você possa ser case de sucesso para se posicionar diante de outros clientes no mercado. E as pessoas hoje colocam um mundo fantástico, um mundo de Bob, né, de ser empresário e acha que tudo é divertido, mas ser empreendedor, ser empresário, ele é extremamente desafiador. Agora, o que dá prazer? É quando você entrega a solução, o resultado para o outro e vê que aquilo fez bem, aquilo deu certo. Né? Hoje, um case de sucesso, nós entregávamos para uma indústria, quando nós começamos a entregar para eles, o cliente final deles consumia 3, 4 carretas de produtos dessa indústria, mês. Quando nós demos início no projeto, nós já estávamos colocando mês 12 carretas. Por quê? Porque a gente estancou uma dor que aquele cliente final da indústria tinha, que era o quê? Era a ruptura das gôndolas no mercado de não ter aquele produto. Então, ele não podia contar com encarte, porque não sabia se ia ter aquele produto no dia da promoção, né? Não poderia fazer grandes feiras nem nada, porque nem sempre o mercado ia ter o produto dele. Então, quando a gente não deixou mais isso romper, a gente criou um fluxo, ou seja, a indústria produzia mais, que o cliente comprava mais e a roda girou. Todo mundo ganhou, a gente ganhou porque a gente acabou tendo mais logística para fazer, a indústria produziu mais, que o cliente vendeu mais, e a gente criou uma roda de satisfação, uma experiência boa dentro daquilo que, na verdade, anteriormente. Por quê? Porque um produto hoje, para estar na gôndola de mercado, é 200, 300 mil. Entendeu? Então, eles estavam pagando basicamente para trabalhar e não estavam tendo à disposição aquilo que era prometido. Então, hoje, se a gente for olhar o que é um case de sucesso, né, são as experiências que você coloca frente às dores hoje que qualquer demanda de qualquer área, seja de serviço, de produto alimentício, te traz. Então, você tem que ter essa percepção. E, cara, foi muito simples. Uma coisa que ninguém tinha olhado. O que a gente fez? Nós chegamos para o nosso cliente e falamos, cara, nós vamos cuidar do estoque. Não é mais você, somos nós. A gente vai ver com o cliente o que ele precisa, porque o cliente passava lá 10 carretas. Só que, às vezes, o cara não quer uma carreta de abacaxi, vamos dizer, nesse produto específico era suco, né? Sim. O cara não quer uma carreta de abacaxi. Ele quer metade abacaxi, metade laranja, metade uva, porque tem que ter um mix de produtos, porque não adianta eu entupir ele só com abacaxi, depois só... Então, a gente falou, cara, nós é que vamos cuidar. Tu vai me passar o pedido do cliente, eu vou montar as carretas. Tu vai vir como eu montar. Beleza? Fechou. Dali para frente, acabou o problema. Não tinha mais ruptura. Porque a gente entrava em contato com compras e aí, como é que tá as vendas? O que tá baixo? Isso, beleza. Vamos dar prioridade, vamos mandar mais. Tu encurtou uma etapa para ele, né? Na verdade, eu assumi uma etapa que era para ser do comercial deles. Sim. Só que pela nossa proposta, a nossa empresa, que é uma solução para o problema do cliente, a gente viu a dor e falou, cara, deixa para cá. Os produtos que não vendiam naquela loja e na outra vendia mais, a gente trocava. Nada é de graça. Por quê? Como a Fabrícia falou, de 4 para 12. Para mim foi um baita negócio cuidar disso para ele. Tá pegando um serviço a mais para te fazer. Tripliquei meu faturamento com esse cliente, mas a gente teve que ter essa visão para poder chegar na solução do problema dele. Legal. E vocês já estão olhando assim para esse lado de ferrovias também, investimento nesse setor? Ou... Ainda vai levar uns 20 anos para a gente conseguir ter uma malha ferroviária que possa substituir o transporte rodoviário. Tá? Então, hoje a gente tem, agora com a vinda do Porto de Imbituba, né? Até a gente estava final de semana indo para Balneário na sexta-feira, a gente viu um trem carregado de containers e tal, mas ainda tem uma restrição, porque a gente consegue no máximo até Criciúma, essa região, né? Então, ainda vai demorar um pouco. Então, para a parte de ferrovias, ainda não. Cabotagem já é um negócio que tá muito latente, principalmente para transporte para o Nordeste, né? Então, quando tu fala hoje em transporte para o Nordeste, a cabotagem ela é a melhor saída, né? Em curto tempo, em curto custo,
né? Então, essa aí já é uma questão que a gente já está olhando bastante. O que nós estamos trabalhando muito, que é um projeto que vai sair esse ano, é a questão de exportação, né? Nós temos alguns produtos que já estavam incubados, né? Pela questão de nós estarmos... Ano passado eu passei um ano inteiro, basicamente, em nações palestrando, e esse ano, com a ampliação de filiais e tudo mais da empresa, até metade do ano a gente vai estar nessa ampliação. Mas no segundo semestre, nós tivemos em Dubai ano passado, eu fui a palestrar, mas nós criamos grandes redes de contato lá fora, e nós temos produtos hoje na parte de suplementos, né, na parte de saúde, nutracêuticos, que nós vamos estar lançando no mercado, porque são composições, vamos dizer assim, que dentro da medicina Ayurveda e dentro da farmacologia, que é a minha formação, e já consumidos por mim, vamos dizer assim, que deram grandes resultados. Então agora eu vou estar lançando no mercado para que mais pessoas tenham esse acesso, vamos dizer assim. E aí nós estamos olhando muito para exportar, principalmente Europa, ali a questão de Portugal e a questão de Dubai. Então a gente vai estar colocando esse produto e vamos estar lançando muito lá fora, que já tem muita gente esperando por ele. Então na parte de exportação a gente tem olhado. Na parte de ferrovia, isso que o Vitor falou, ainda vai demorar um pouco mais. O que seria interessante, né, para o Brasil, porque, né, o Brasil é um país muito grande, né? Só que o custo hoje, Jefferson, de ferrovias ainda é muito alto para te expandir a rede ferroviária, né? Então, eu acho, não, eu tenho certeza que ainda vai demorar, no mínimo, aí a gente está falando em 20 anos, tá? Para a gente poder estar com uma malha ferroviária que atenda, que possa fazer sentido eu não ter mais, por exemplo, um caminhão indo daqui para São Paulo e sim um trem indo daqui para São Paulo. A gente não consegue ter essa conexão. E a gente sempre tem que olhar para São Paulo, porque lá é o centro nervoso do Brasil, né? Onde tudo acontece. Então, enquanto eu não conseguir ter uma ligação Sul-São Paulo direta, não vai fazer muito sentido. Agora, como eu estava comentando com essa questão da cabotagem, aí já é um investimento baixo, porque os portos já estão aí, nós temos Itajaí, temos Paranaguá, e aí tu consegue fazer um transporte para o Nordeste com a metade do tempo e com metade do custo, né? O que seria a cabotagem? A cabotagem é quando tu faz o carregamento e o navio ele faz o transporte costeando o país, né? Então, tu sai daqui, vai até o Nordeste, mas tu fica sempre costeando o litoral, né? E com isso, tu vai sair hoje uma viagem de 18 dias, mais ou menos, para o Nordeste de caminhão, para 9, 10 dias na cabotagem. E sem contar que o custo de um truque hoje, uma carreta para o Nordeste, aí pode bater mais de 30 mil, né, reais. E dentro da cabotagem, tu consegue quase 50% do valor. E vocês têm outras empresas hoje também? Como que está o... Temos, né? Como a Fabrícia falou, nós temos uma empresa que a gente está trabalhando com essa parte de nutracêuticos, que vai ser para a parte de exportação. Nosso foco não é mercado interno, e sim exportação. E o Instituto for Life, que está à frente aí do Instituto, né? Temos instituto, tem uma questão imobiliária também, que a gente tem investimentos, né? E no Instituto, o que acontece? A gente tem capacitação profissional, a gente tem mentoria, a gente tem palestras, né? A gente tem eventos que a gente faz para promover aí o empreendedorismo, a espiritualidade, a parte da neurociência, para criar ferramentas de equilíbrio emocional, porque ser empreendedor no Brasil não é fácil. E dentro do Instituto, o foco é mais o quê? Feminino, né? A mulher que quer se posicionar e não tem experiência enquanto empreendedora, ou que é uma mãe e precisa fazer uma renda extra, ou é uma mãe que precisa, né, de um relacionamento com o filho, precisa fazer gestão de tempo, gestão financeira. Então, dentro da minha mentoria Green Life, é uma plataforma completa digital que tem mais de 264 aulas, tá? Ali são 4 módulos que vai preparar a mulher desde a parte dela se conhecer, né, o seu emocional, em que momento teve a fratura, por que ela vive naquela condição. Depois a gente vem ali no segundo módulo dando uma estrutura de ferramentas para que ela possa se autogerenciar, porque a ideia não é assistencialismo dela ficar dependente de algo, né? Então a gente vai falar sobre sexualidade, a gente vai falar sobre saúde feminina, a gente vai falar, se ela quer emagrecer, vai ter plano de emagrecimento, nutricionista, a gente vai falar de gestão de tempo financeiro, tudo
né? Relacionamento com homem e mulher, relacionamento com filho, tem tudo. Depois vem a parte ensinando ela como gerir, né, o financeiro, porque não tem como você empreender num CNPJ, né, enquanto empresário, se você não sabe empreender no seu primeiro CNPJ, que é a sua família. Não tem como você dar aquilo que você não tem, né? Não tem como você gerenciar uma empresa se você não consegue se gerenciar. É muito comum vir muitos empresários ou microempresárias, né, que estão começando, consumirem todo o capital da empresa e não conseguirem nunca se alavancar, sair daquele engodo. Por quê? Porque consomem tudo aquilo que produz, não conseguem diferenciar o que é capital, o que é seu e o que é da empresa. Então, tudo isso, né? E o último módulo ensina ela desde a abertura da empresa, e vamos aí, gestão de pessoas, gestão financeira, direito tributário, até holding, filial, franquia, tem tudo que você precisa. E mais ainda, né? Uma grande comunidade de mulheres que eu tenho grandes parcerias, que hoje, essa semana passada, eu fiz uma parceria com uma indústria de joias, ao qual as mulheres têm a possibilidade, sem custo nenhum, de estar entrando num negócio de vendas de joia, recebendo aí, né, elas em consignado, e elas têm 60 dias para pagar aquilo que ela vendeu, né? A porcentagem é maravilhosa, que você ganha 40% de lucro em cima daquilo que você vende, e aí ainda tem toda a gestão de capacitação de vendas, né? Tem toda a mentoria por trás, dando suporte, e daqui a pouco ela pode ainda virar uma coordenadora de outras mulheres dentro da região dela. Então, por quê? Porque o meu intuito é dar condições para ela ter independência emocional e financeira. Fabrício, você ganha alguma coisa com isso? Não ganha nada. O que eu ganho? A satisfação de ver uma mulher independente, emocional e espiritualmente, né? E financeiramente. Então, eu venho trabalhar até a questão espiritual dentro da mentoria. E as minhas palestras levam a mesma vertente, né? De trazer essa visão de onde eu saí, de quem eu era, a minha caminhada, como eu fiz para chegar. Então, eu trago essa abertura desse campo de visão para que elas se olhem e percebam que isso é uma condição muito breve, né? Mas não é um estado, né? Não é um para sempre. Não é um ser, né? É um momento que está passando. E que ela pode, assim como eu consegui sair de lá passando fome, né? Com 4 abusos e tudo mais, fui colocado para fora de casa, né? Não tem uma história bonita, mas eu fiz da minha história ser uma história bonita. Porque dentro do espiritual, Fernanda, complementando aquela tua questão da intuição, hoje eu olho muito assim, eu tive várias tretas com Deus. Eu sou uma mulher que eu não aceito nada de qualquer jeito que venha para mim, eu sempre vou indagar o porquê. E um dia eu questionei a Deus, poxa Deus, o meu sonho era ser médica. E eu tinha tempo e não tinha dinheiro. Um dia eu tive dinheiro e eu não tive tempo. Eu falei, Senhor, me ajuda, né? Eu quero ser médica, eu quero salvar vidas. E aí o Deus falou para mim assim, filha, você já veio pronta, vai ser médica da alma. Só que como que vai caber na cabeça de uma pessoa humana que você vai salvar a médica da alma? Não conseguia nem, sabe, a fé que é crer sem ver, não conseguia ser palpável isso para mim. Então, até que eu entendi o que Deus falou assim, olha, os médicos fazem estágio na vida das pessoas, eu fiz da tua vida um estágio. Então, eu entendi que eu precisei, para ser mentora, para me posicionar hoje nos palcos, para me mentorar alguém, como que eu vou chegar para ti e dizer assim, eu reconheço a tua dor? Porque eu já fali, né? Nós já falimos. Eu já fui abusada, eu já passei fome. Assim, várias etapas nós já tivemos, né, questões de relacionamento com nossa filha primogênita. Então, assim, eu já passei por várias fases na vida, em vários pontos, que Deus precisou me permitir passar, curar, para que eu pudesse sair disso, ressignificar e me posicionar e dizer assim, eu tive lá, eu sei como é que é, eu sei como é que sai, você quer vir comigo? Vou te mostrar, eu tenho o segredo, tenho a solução, eu tenho o código do sucesso disso. Então, hoje, dentro da mentoria, eu trabalho isso, sabe? Eu mostro de forma muito clara, prática mesmo, para não deixar ninguém dependente de como as mulheres podem ser independentes financeiramente, espiritualmente e mentalmente. Então, você acredita que mesmo uma mulher sofrendo um abuso sexual, uma violência física, psicológica, ela pode sim construir uma autoimagem forte e nova? Total, Fê. Total. O que falta? O que diferencia um padrão de mulher da outra? É o caráter
de identidade. Quando nós, mulheres, entendemos a nossa real identidade, a gente não fica presa a dores humanas. Eu sempre costumo falar nas minhas ministrações na igreja, e vocês já devem ter visto falar, que nós somos seres espirituais numa experiência humana. Então, se nós entendemos que nós estamos numa experiência humana, nós estamos com um corpo aqui, né, emprestado para que a gente possa viver uma evolução aí. A gente está em cima de algum propósito que não é o nosso. Por quê? Porque Deus nos criou, nos trouxe para a Terra, para que a gente, em algum momento, fosse servi-lo. Mas como que a gente vai servir a Deus sem experiência? Então, a nossa vida o tempo inteiro são experiências que o nosso corpo, né, humano tem dentro do espiritual, para que a gente vá evoluindo, para que a gente vai sendo forjado, esticado, para que no momento oportuno, não nosso, mas de Deus, ele fala assim, agora você está pronto, agora você vai me servir. E eu falo isso com muita autoridade, por quê? Porque um dia Deus chegou para mim e falou assim, ó, entrega o teu Isaac. Eu falei, Senhor, o meu Isaac, nesse momento, é a empresa, né? Por quê? Porque até o nosso gerente hoje fala que eu sou um trator, né? Eu sou um rolo compressor. Eu sou muito prática, eu não olho nada como problema, para mim tudo é solução, então eu vou fazendo, sabe? Às vezes eu não tenho muita paciência no tempo das pessoas, porque as coisas acontecem muito rápido, e eu vou lá, então eu faço, depois a gente resolve. Vamos fazendo. E aí, quando isso acontece, a gente tem que olhar o quê? Que tudo que Deus foi fazendo da nossa vida, da minha vida, foi um esticar, foi um mover. E aí, quando ele falava assim para mim, ó, toda a experiência que eu tive da criação, junto com o Vitor da empresa, mas eu era gestão de pessoas, isso, aquilo, outro, muitas vezes eu não deixava ele se posicionar como homem. Eu não deixava ele atuar enquanto profissional. Porque para mim era tudo muito prático, ele era no tempo dele, eu digo, mas eu não tenho o tempo dele. Vamos ser mais rápido, né? Então eu não deixava, ele não tinha, muitas vezes eu deixava, eu tirava a voz dele, eu reconheço isso. Chegou um momento que Deus assim, ó, agora chega. Chega, deixa o varão, deixa o homem aparecer, deixa ele se posicionar. Tu vai precisar disso, por quê? Porque agora tudo que eu te forjei, chegou a hora do teu propósito, que não é teu, é meu. É sobre o que eu te fui deixando a vida, né? Fui permitindo a vida te forjar, te esticar, usar para que tu olhasse para o outro ser humano que está na tua frente e reconhecesse a dor dele com genuidade, sabe, com um coração genuíno, quebrantado, para que tu agora, como minha serva boa e fiel, tu possa dar o teu melhor daquilo que eu dei para ti. Então aí eu comecei a entender aonde estava o meu propósito de vida. Foi doído demais entregar meu Isaac, porque eu pensava assim, como que eu vou entregar algo que eu sei que eu faço bem? Será que ele vai fazer bem feito como eu faço? Mas o que Deus estava querendo hoje, e faz muito pouco tempo, eu entendi que Deus, o meu Isaac era o quê? Ele não estava querendo tirar a empresa de mim. Ele só queria minha obediência, porque a empresa continua sendo minha. Nunca deixou de ser. Mas ele precisava o quê? Ó, entrega. Não é mais pela força do teu braço. Assumiu o papel dele também dentro da empresa. Entendeu? E aí o que acontece? Só que Deus, tudo aquilo que Deus permitiu eu passar, do abuso, da fome, de tudo. Por quê? Porque agora ele me colocava na frente. Eu estava pronta. Ele me dava argumento de ser testemunho que ele é Deus, que ele cura. Fabrícia, mas tu não tem nenhuma dor do teu abuso? Não tenho. Tu não tens nenhuma dor da tua mãe ter te colocado para fora de casa? Não tenho mais. Por quê? Porque Deus me curou. Então eu consigo me levantar hoje assim, ó, existe um Deus que tudo pode, que tudo cura, que tudo transforma e mais. Hoje, quando ele coloca um ministério da gente ter uma igreja, é lógico, a gente sabe que vai chegar um momento que nós vamos ter o dízimos e as ofertas para colher, mas não é para mim nem para o Vitor. Por quê? Porque ele já nos deu o tesouro, ele já nos deu o ouro e a prata. Mas ele quer o quê? Que frente ao meu serviço social de formação, a tudo aquilo que eu fui sendo forjada, eu olho para os filhos que ele vai colocar na nossa direção e a gente consiga fazer grandes projetos para alimentar esse povo dele. Para a gente, sabe, tirar esse povo da mentalidade de escassez, em algumas medidas, dar de comer. Então, existe o migrador, o devorador, que nós, quando nós entramos no mundo de cristão, que nós viramos evangélicos, olhávamos para isso muito atravessado. Capaz que nós vamos dar dízimo para a igreja, o pastor vai comer isso aí, vai andar de carrão, não sei o quê. Não, mas
sabe? Era o nosso olhar. Mas quando nós olhamos que isso é bíblico, que nós temos que dar de Deus o que é de Deus, não é porque Deus precisa, é para mostrar para Deus a nossa obediência e dizer assim, não, dá a minha parte que nada vai te faltar. Ah, Deus, mas vai me faltar? Não, ele só quer a tua obediência. Sabe, Isaac? Que ele queria que eu entregasse meu Isaac? Não é sobre eu entregar, não é os 100 reais, os 10 reais, os 1.000 reais. Não é sobre o valor, mas é sobre a obediência de tu desapegar, de devolver para ele que tudo aquilo que nós aprendemos, quando nós entendemos isso e começamos a dizimar, foi um 360 assim, ó. E como a gente fez um loop assim, ó. Como crescemos. Por quê? Porque enquanto a gente não dava o que era de Deus, por obediência, o inimigo vinha e tirava. Sabe aquela história que eu brincava com vocês, que eu falava assim, ó, eu dormia rico, acordava pobre, dormia rico, era uma loucura. Por quê? Porque quem estava passando o nosso cartão de crédito, quem estava usando esse valor que a gente não estava obedecendo, para cuidar, entregando para o reino, para que a gente pudesse ser semeadura daquilo que Deus colocou, o inimigo. E aí a gente vivia sempre enrolado nas contas, a gente ganhava muito dinheiro e não conseguia ter o nosso celeiro cheio, estavam sempre, né, amor, vazio. Então até nisso a gente aprendeu a dizimar, é entender que não é sobre igreja, não é sobre o pastor, não é... Não, porque eu e o Vitor, a gente, graças a Deus, a gente não precisa, nunca cobramos dízimo até hoje, desde que nós nos abrimos, mas vai chegar uma hora que nós vamos ensinar as pessoas a prosperarem. Porque as pessoas querem saber o segredo do nosso sucesso. E um dos nossos segredos de sucesso é o dízimo. Tu poderia dizer que essa foi uma das viradas de chave, assim, que... Forte, espiritualmente. Uma delas foi essa, foi muito forte. Né? A outra, hoje, os nossos clientes, eles têm que estar alinhados com nossos propósitos. Perfeito. Né? Então, assim, se um cliente bater na minha porta, mas o jeito de trabalhar dele, o produto dele, ele não está alicerçado com os nossos pilares e propostas da nossa empresa, ele não vai ser nosso cliente. Né? Então, a gente já tirou alguns clientes do portfólio porque eram produtos que não fazem parte, não cabem no que a gente quer para a nossa empresa. Por exemplo, né? Vincular a imagem da nossa empresa nesse tipo de produto. Né? Alguns clientes que têm uma conduta que não é a conduta que a gente quer para a nossa empresa. Então, esse tipo de cliente não tem que estar vinculado com a gente. Porque, querendo ou não, tu pode... mas ninguém vai saber. Mas a gente vai saber, Deus vai saber. Não é o que a gente quer para o nosso... Não é o que eu quero passar para os meus filhos, não é o que eu quero passar para os meus comandados. A gente tem um propósito dentro da nossa empresa. Então, tá bem alicerçado o que são os teus clientes, quem é o cliente que tem que estar junto contigo, que tem os mesmos propósitos, valores, ideais que tu tens. Isso é base hoje para nossa empresa. Então, esse cara, se ele não tiver com isso, ele não está dentro da nossa empresa. Mesma coisa os funcionários. A gente hoje toma muito cuidado e a gente sempre fala, cara, aqui dentro, se o funcionário não está contente, a gente tem que chamar ele, entender se tem como resolver, se não tem como resolver, agradecer pelo tempo que ele passou com a gente e dar a oportunidade dele buscar um lugar onde ele esteja bem. Né? Porque os funcionários também, eles têm que estar dentro dos propósitos, dos ideais, conhecer os pilares da empresa, conhecer os propósitos da empresa, senão ele vai estar puxando para um lado e a empresa para o outro. E não vai ser uma queda de braço que não vai ter fim, ninguém vai para frente. Então, são algumas coisas que a gente foi aprendendo ao longo e que hoje a gente coloca muito em prática isso. Tá ruim de gente no mercado? Tá ruim de gente no mercado. Mas é pior a gente ter um funcionário que não está alicerçado nos mesmos pilares que a gente tem. Então, a gente trabalha muito isso hoje. A nossa empresa, toda segunda-feira, a gente tem como o nosso pilar é espiritual, um dos nossos pilares, né? E se vocês entram lá na Transtac, você vai olhar lá, né, na parede, é bem escrachado, porque a gente não tem vergonha e a gente faz questão que isso seja público, né? Por quê? Porque sem Deus a gente não é nada. Deus é vida, e se a gente tira Deus que é vida, só haverá a morte, só a treva. Então, se você entra lá, a gente tem um louvor né, logo na entrada, a gente tem bem claro ali nossos princípios, nossos valores, porque as pessoas precisam entender, é nesse lugar que eu quero pertencer, ou eu só estou aqui de passagem? Porque não fica.
né? A luz, ela incomoda as trevas. Então, tem funcionário que vai e tem um hábito totalmente diferente e ele não consegue ficar no nosso ambiente. E tá tudo certo. Bem como o Vitor falou, os nossos clientes têm que estar muito alinhados, porque final do ano nós somos missionários, a gente gosta de ajudar. Então, nós temos vários projetos sociais que a gente abraça, né? Que a gente ajuda. Né, quando tem as pandemias, quando tem aí as enchentes e tudo mais, nós estamos sempre no fronte de batalha com nossos caminhões, disponibilizando a nossa ferramenta de trabalho que Deus, né, nos possibilita ter, para devolver para Deus, para poder salvar o povo dele. Então, se os nossos clientes não tiverem com nessa mesma linha de valor e princípios, a gente não consegue trabalhar. Não é só fazer negócio por dinheiro, não. Tem que estar alinhado com os princípios de vocês. Tem duas coisas que eu levo muito, né? Uma delas eu até comentei com o Jefferson e com você naquele dia lá, né? Que depois que a gente entendeu que não é nada nosso, nós estamos apenas cuidando do que Deus colocou na nossa mão. Então, quando não é nosso, quando a gente está cuidando de alguma coisa para alguém, a gente tem que cuidar bem, né? Melhor do que se fosse nosso. Porque a gente tem uma responsabilidade maior ainda. Então, a partir do momento que a gente entendeu que nada do que a gente tem é nosso, a gente é cuidador disso, e nós temos como dever fazer com que se multiplique, e se multiplique na vida das pessoas, então, quanto parte desse princípio, já muda toda a figura de como tu vai trabalhar isso, né? E a outra questão que eu ouvi, que eu achei muito interessante, que assim, quando a gente bota Deus como CEO do negócio, não tem como dar errado. Porque ele sempre toma a melhor decisão. Então, são coisas que a gente sempre toma cuidado e que a gente sempre procura buscar. Nas nossas orações, minha e da Fabrícia, a gente sempre fala, Senhor, que eu tome as melhores decisões conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade. Me guia para que a gente possa ser a Sua boca, né, nos nossos clientes, nos nossos funcionários. Então, a gente sempre está pedindo isso para que a gente possa sempre estar tomando as decisões de maneira assertiva. Tem dado muito certo. Eu acho que eu tô no caminho certo, então, porque hoje mesmo eu tava dando uma olhada, eu tenho um CRM, né? Uhum. Daí eu tava dando uma olhada, eu tava com 150, mais ou menos, potenciais clientes, né? Que eu tenho que entrar em contato, abordar, para poder oferecer o meu serviço, né? E hoje mesmo teve uns 3 ali que eu olhei já, que a gente já marcou reunião e eles não compareceram na reunião, né? Aí eu comecei a pensar, poxa, será que essa pessoa eu quero ter como cliente também? Se o cara não está alinhado, não vai seguir aquele direcionamento, por que também eu vou querer atender, né? Acho que a gente tem que atender quem, né? Tem que ajudar quem quer ser ajudado. Exatamente. Então, não faz sentido, às vezes, manter algumas pessoas aí na base, né? É que nem tu ir num nutricionista e não seguir a dieta e querer emagrecer, né? E aí depois tu vai dizer que o nutricionista é ruim, porque tu não emagreceu. Mas aí aqui tem uma outra vertente também que vale a pena a gente andar por visão e não só pela vista do momento que a gente está enxergando, porque às vezes Deus está preparando esse cliente para um outro momento que não é agora, porque nesse momento não daria conta dele. Então, às vezes, a gente está andando pela nossa vista. Tu teve a tua primeira ideia, a tua primeira percepção da ausência desse cliente numa fidelização aí de uma parceria. Mas o que Deus tem, muitas vezes, lá na frente, esse cliente vai voltar e de uma forma muito mais robusta, que se fosse agora, tu não teria, não digo capacidade, mas tu não daria conta, iria te frustrar na experiência que tu darias de retorno para ele. E por que eu falo isso? Porque o crescimento ele é assim mesmo. Muitas vezes nós já batemos em portas de clientes que levaram 2 anos para fechar. E tenho certeza que se nós tivéssemos fechado há 2 anos atrás, nós não teríamos a mesma maturidade, a mesma expertise, as mesmas habilidades, estratégias, resultados, que agora, 2 anos após, outros clientes entraram, nos fizeram laboratório, nos esticaram, nos ensaiaram, nos ensinaram, para que agora nós, muito mais robusto, com muito mais posicionamento e autoridade, a gente pudesse voltar nele e até ele nos olhar de uma outra forma, com mais credibilidade, com mais, imponência, porque lá atrás, há 2 anos atrás, quem era o Vitor e a Fabrícia? Quem era a Transtac? Hoje não, hoje as pessoas já vêm pelo resultado, que sem a gente precisar falar, mas a forma que a gente se posiciona e o que a gente vai entregando, o marketing orgânico muitas vezes Por que eu falo marketing orgânico? Porque as pessoas... elas vivem em ciclos, em ambientes, em rodas sociais. Muitas vezes não precisa postar, mas
você é amigo dele, que é amigo dele, que é amigo dele, se encontraram numa ambiência de uma festa, alguma coisa, numa noite de negócios, e tu sabe que gera a conversa. E lá pela Santa eles contaram a sua boa experiência que tiveram conosco. E aí um vai contando para o outro que o marketing orgânico bate na nossa porta porque ouviu falar que nós estávamos trabalhando para tal indústria, que nós estamos case de sucesso e que ele também quer esse sucesso para ele. Então, muitas vezes você bate na porta, mas quando você cria esse dinamismo de você olhar como chegar lá, sem se preocupar de focar no cliente direto, porque você tem um caminho para trilhar. Todos os nossos caminho, né? Focar no caminho. Por quê? Porque quando a gente é difícil você chegar no cliente direto. Você tem que ser amigo do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, para chegar no amigo do cliente. Entendeu? E ninguém tem essa paciência. As pessoas se frustram muito rápido no primeiro não que chega e acham que aquilo ali já é o absoluto. Já acha que aquele cliente, né, realmente não é para ele, ou que não. Um monte de coisa a gente vai fantasiando porque o não ele é profundo para nós. Né? Nós, então, assim, o que a gente percebeu? Que quando a gente quer algo, a gente olha o quê? Quem está lá nesse sonho? Alguém já está vivendo esse sonho? Alguém já está vivendo esse propósito, ou essa realidade, essa experiência que nós também queremos viver? Quem é que atende esse cliente? O que esse cliente, o que essa pessoa tem que a gente não tem? Quais são as deficiências que esse cara tem que eu preciso chegar nesse cliente e dizer assim, ó, eu tenho o que ele não tem. Mas antes disso, eu preciso criar toda uma experiência para chegar lá para ele e dizer assim, ó, não, eu tenho um case de sucesso para te apresentar com muita autoridade. Porque senão, vocês não vão estar a gente nunca vai estar na mesma energia. E isso a gente aprendeu, que tem tempo para todas as coisas, né? Isso é bíblico, inclusive. Exatamente, eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, mas é exatamente não. isso. Eu quis te colocar uma experiência, coloca amor nas minhas palavras, assim, né? Eu te coloquei uma experiência, porque assim, ó, vários clientes, tipo assim, esse cliente que nós estamos na de Farma agora, eu te trouxe justamente por causa disso. A tua fala me remeteu a isso. Nós levamos mais de 2 anos. Nossa, esse cliente foi um cliente de antes da pandemia. Olha, a gente estava praticamente fechado com o cliente. A gente saiu de férias, quando a gente voltou pandemia. E aí a diretoria falou o seguinte, pandemia não se troca fornecedor. Então, ninguém entra, ninguém sai de fornecedor. Legal. Recebemos um não bem dado. Passou a pandemia, o nosso contato foi demitido. E agora? Não tem mais ninguém para tocar. E aí começou todo o namoro de novo. Então, nós estamos falando aí de 2020 até 2024 de namoro. E quando chegou 2024, que a gente conseguiu uma oportunidade nesse cliente, cara, foi uma oportunidade, assim, muito pequena, sabe? Era um negócio muito pequeno, tipo 15 mil reais por mês de faturamento. Só que eu sabia onde é que eu queria estar com aquele cliente. Falei, não, esse cliente aqui, para mim, ele é muito importante. E eu tenho certeza que se nós entrarmos, nós vamos fazer um excelente trabalho e nós vamos crescer lá dentro. E não deu outra. A gente começou com 15, no segundo mês ele já chamou a gente para um outro projeto. Enfim, hoje o faturamento está muito maior nesse cliente, mas a gente sabia exatamente onde a gente queria chegar e o que a gente tinha que passar por um processo. E se a gente pegasse esse cliente lá em 2019, com certeza nós não estaríamos apresentando o mesmo resultado de hoje. Não, porque a gente não tinha a mesma solidez, a gente não tinha, a gente não estava tão robusto como a gente está hoje. Por quê? Porque esse cliente, ele nos exige investimentos altos. Então, precisou a gente trilhar um caminho um pouquinho mais, amadurecer um pouquinho mais, ficar mais forte financeiramente e tudo mais, porque hoje são projetos de 6 milhões, de 12 milhões. Há 5, 6 anos atrás, a gente não tinha condições de abraçar um projeto desse. Mas era um sonho, continuou sendo um sonho. Deus não disse que não ia dar certo. Não disse que não era para nós. Simplesmente ele fez o quê? Opa, peraí, vocês querem dar um passo maior do que a perna. Não é momento para vocês ainda. Ele simplesmente botou na gaveta. Uhum. Nos preparou para que no momento oportuno e certo, o nosso sonho virasse realidade. E essa frase também que tu fala muito de quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra. O Vitor trouxe isso de eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Como é que tu tem essa visão, digamos assim, não, eu acredito no que o negócio do cara é muito bom e eu vou insistir aqui, por mais que eu tenha que lidar com o não agora nesse momento, que de certa forma não foi um não que a pessoa deu para ti, né? Não foi uma rejeição, mas foi um delimitado por
por um superior, digamos assim, não, agora a gente não vai trocar de fornecedor, né? Então, como é que tu tinha isso? Não, esse cara aqui, eu vou insistir Ótima aqui porque... pergunta. Então, é porque assim, ó, tanto eu quanto a Fabrícia, a gente tem uma visão clara, tu tem que ter uma visão clara do que tu queres, uma visão clara de futuro. Se tu não tem uma visão clara do que tu quer pro teu futuro, qualquer coisa tá bom, né? Por exemplo, eu sei exatamente qual é o meu próximo carro. Por quê? Porque eu sei que ele tá lá me esperando. Daqui a pouco ele vai vir, mas eu já sei qual é. Eu sei exatamente a minha próxima casa, o próximo nível da nossa empresa. Então isso tem que ter claro, porque se não tiver claro qual é o próximo nível que tu quer chegar, qualquer coisa tá bom. Então esse cliente, a gente sabia exatamente onde a gente queria chegar nesse cliente. Então a gente sabia que era um processo. E a gente, tanto é que eu não desisti desse cliente de 2019 até 2024, porque eu sabia exatamente o que esse cliente podia proporcionar para a nossa empresa. E é exatamente o que ele está proporcionando para a nossa empresa. Então é a visão clara. É tu olhar para aquele cliente, claro, analisar o mercado, analisar o cliente, saber se realmente ele tem potencial para isso. E quando tu identifica isso, é tu focar arregaçar a manga para chegar lá. Tem uma coisa bem legal aqui que eu deixo de dica, né? Que é uma coisa que eu e o Vitor nós fizemos todos os anos. Inclusive, ontem nós estávamos falando que esse ano a gente não fez ainda. Que é o quê? O nosso quadro dos sonhos. Se vocês forem na nossa casa, no nosso post, tá lá o nosso painel dos sonhos, né? Inclusive, eu crio no Canvas, pego foto minha e monto naquilo que a gente quer viver, sabe? Ano passado a gente foi para Paris, fomos para vários, Roma, e eu tinha feito uma foto com a nossa família e tinha colocado numa foto dessa com vários lugares de viagem. Eiffel, o Vaticano, tava tudo nessa foto, né? Com a data, inclusive. Então, o que a gente faz? Você pode fazer com um recorte de revistas, ou pegar fotos suas, ou fazer uma carta, mas o que é legal? Eu sempre gosto muito do primeiro livro de Gênesis, porque eu acho que ali as primeiras palavras de Deus foi um código que, se as pessoas souberem utilizar e decifrar o que ele está entregando ali, é uma virada de chave fantástica. Porque quando Deus cria o mundo, ele primeiro teve que pensar no formato que tinha esse mundo, no formato que tinha alguma coisa. Depois ele teve que amar. Ele disse, nossa, isso vai dar muito certo, isso vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, eu vou gostar de fazer isso, aquilo, outro. E ele começou o quê? Verbalizar. Tudo que verbaliza, tudo que você declara, não volta mais. Então, a mesma boca que você amaldiçoa, você pode abençoar também. Então, o que eu quero dizer com isso? A nossa mente, quando você cria uma imagem, ela não sabe se é verdade ou é mentira. Se eu falar para você agora de um balde vermelho cheio de espuma com uma esponja amarela dentro, agora esquece esse balde vermelho e a espuma e você continua vendo. Sim. Acabou, criou uma imagem. Então, a nossa mente, desde a hora que você criou uma imagem, é real. Agora, começa a declarar isso. Começa a colocar no lugar onde a tua mente todos os dias visualiza aquilo ali. É uma realidade, não tem como não ser uma realidade. Ela está vendo, é real, existe. O copo está aqui na minha frente. Não vê mais o copo, continua vendo o copo. Eu sei que o copo está ali. Então, nós criamos um hábito de todos os anos, e nós fizemos, inclusive, esse ano com os nossos funcionários, e eu perdi alguns funcionários em menos de 3 meses, porque o negócio vai rápido. Porque os sonhos deles vieram à realidade por muito tempo. Muito rápido, assim. Então, eu fico muito feliz. Né? Eu tenho vários mentorados que chegaram para mim e falaram assim, Fabrícia, endividados, com dívidas de mais de 1 milhão. E eu ensinei a fazer o quadro dos sonhos, ensinei a fazer várias atividades, e eles chegaram para mim, tá, 40.400 é o mesmo segredo? Aí eu falei, é o mesmo segredo, por quê? Não, porque eu botei 40 e comecei a fazer 100, e agora eu precisava de 400, eu digo, você já tem a forma, já tem o segredo do sucesso, vai, faz a mesma coisa. Então, assim, quando a gente começa, por isso que é importante você entender aonde você quer chegar, a visão clara, e ver quem está vivendo essa clareza do que você está vivendo, e começar a conviver com essas pessoas, porque nós nos tornamos a imagem das 5 pessoas que a gente mais convive. Você já deve ter ouvido falar isso. Então, assim, tem pessoas que se inspiram no Vitor e na Fabrícia como casal, como empresário. Tá, mas quais são os segredos? Começa a andar junto, vem cá, começa a te contar. O que a gente faz? Esse é o segredo do sucesso. Andar com quem tem sucesso. Por quê? Porque a gente vai derramar unção daquilo que a gente tem, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem, de novo. Então, o nosso quadro dos sonhos, em tudo, em junho de 2022,
Foi 2022 ou 2023 a Jaguar? 21. 21, 22. Foi. Nós estávamos num congresso e eu nem sabia que carro era, mas passou no Instagram, eu gostei, falei, esse aqui é meu próximo carro, 23 de junho. Agosto, o carro estava na frente da minha empresa, igual. Se eu pegar meu celular ali, eu mostro para vocês. Na mesma data, naquele dia eu tinha feito o quadro dos sonhos, tinha colocado a nossa casa também. Em outubro, a casa. E bizarro a forma que você fecha o negócio, tá? De perder de vista, numa facilidade, numa leveza, sem você se esforçar. Você consegue fechar grandes negócios que você, meu Deus, só coisa de Deus mesmo, porque se fosse eu, não tinha condições de negócio da China. Então, assim, as coisas é verdade, é de rir mesmo e de felicidade, porque as coisas acontecem assim. Então, mas é preciso o quê? O que o Vitor fala quando é visão clara? Tá, mas esse ano, quais são os projetos que você quer fazer? Você quer abrir filial? Que tipo de cliente que você quer? Coloca a data, coloca o nome do cliente, sabe? Coloca dia, Você quer comprar uma casa? Visualiza essa casa, escreva essa casa, que cor que ela tem que ter, qual é o tapete que tem que ter, como é que é a mesa dentro. Escreve detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Né? Lá em Abacuque, eu sempre gosto desse trecho, desse versículo da Bíblia, que muito pouco sabe que existe Abacuque na Bíblia, mas é um livro, né, de pequeno. E Abacuque criava uma treta danada com Deus, porque ele vivia orando e Deus, ele achava que Deus não estava escutando ele. Mas Deus chegou para ele e falou assim, ó, tu já é meu filho, filho de um rei, tu já é herdeiro. Pega uma tábua, eu vou falar em humano, né? Pega uma tábua e coloca em letras garrafais para que todo mundo possa ler o que tu quer. Tipo assim, qual é o contrato que tu quer, qual é a aliança que tu quer fazer comigo? Escreve, me diz, tá claro para ti? Se eu te der isso aqui, tu vai dar conta? Tu vai cuidar da mesma forma que eu cuidei para ti até agora? Então, é isso. Deus só quer o quê? Que você coloque muito claro o que tu quer. Isso aqui que tu quer é o momento da conta, se eu te der agora? Se eu te der uma mansão, tu consegue pagar o IPTU dela? Tu vai conseguir pagar a parcela dela? Tu vai conseguir pagar o jardineiro, o piscineiro, o cara para limpar o vidro, a mulher lá, a governanta, mais a faxineira? Tu tem condições de manter? Te dar uma casa para Deus é fácil. Ele é o cara do dono do ouro da prata, ele vai te dar condições de ter a casa, mas tu consegue manter? O Vitor gosta muito, né, Vitor? Um dia nós estávamos em Porto Belo, onde a gente congrega embaixo da bandeira do apóstolo, e o Vitor escutou um testemunho, né? Sim. Você pode contar, Vitor? Isso chamou a atenção dele. Fez muito sentido, tá? Que foi uma moça dar um testemunho de um carro que ela tinha comprado, que ela foi lá dar aquele testemunho que ela orou muito para comprar aquele carro, né? E ela conseguiu comprar o carro do jeito que ela queria comprar o carro, só que o que eu achei muito interessante é que ela falava assim, e eu orava para Deus, eu dizia, Deus, eu quero um carro dessa marca, dessa cor, mas não é só o carro, eu quero ter dinheiro para o seguro, eu quero andar com o tanque cheio, eu quero ter dinheiro para o pedágio, eu quero aproveitar desse carro com saúde. Então, ela traçou exatamente o que ela queria com aquele carro. E ela deu esse testemunho que hoje ela tem o carro, ela anda só com o tanque cheio, ela tem o tagzinho do pedágio dela, o carro dela tem o seguro, ela anda despreocupada, porque ela pediu da maneira correta, ela não esqueceu de nada, né? Às vezes a gente não sabe pedir. E aí, quando a gente recebe o nosso milagre, ele vem pela metade, a gente fala, nossa, Deus, mas faltou tal coisa. Pô, mas tu não pediu assim, né? Ou não recebe, né? Como Abacuque estava reclamando porque não estava recebendo, mas não estava claro para Deus o que ele queria. Não estava firmado, não estava pactuado com Deus. Então, Deus não quer entregar de qualquer jeito, né? O teu milagre, aquilo da tua promessa, aquilo para te desfrutar. Ele quer te entregar com zelo, né? Com maestria, com satisfação. E muitas vezes nós não nos preparamos para receber isso. Nós queremos receber de qualquer jeito, não tiramos nem o pijama de dormir e dizendo assim, Deus, estou pronta. Não dá para ser assim. Então, na nossa vida, nós começamos a olhar algumas coisas, as pessoas que a gente começa a caminhar, os lugares que a gente começa a frequentar, porque é muito importante, as pessoas têm que estar alinhadas, né? Nós somos templo sagrado do Espírito Santo, eu sempre falo isso. E aí, assim, eu vou entrar com o Espírito Santo que habita em mim numa casa de prostituição, de promiscuidade? Então, aonde que eu estou levando o Espírito Santo? É preciso saber. Estou colocando álcool para dentro do Espírito Santo, vou deixar o Espírito Santo bêbado, vamos dizer assim, de maneira lúdica, mas só para a gente entender o que a gente está ingerindo.
Se não somos casa do Espírito Santo, como que está essa casa do Espírito Santo? Eu costumo dizer que não existe, né, mente forte em corpos fracos. Nós estamos cuidando da casa do Espírito Santo. Né? Vamos apertar aqui, vamos apertar aqui. Como é que está a casa do Espírito Santo? E Né? essa questão que tu falou de andar com pessoas que já têm aquilo que você deseja, de certa forma, que você almeja para você vivenciar, é muito também de, se tu não sabe que aquilo existe, como é que você vai desejar ter aquilo, né? Então, A nossa, Se tu é a crença, pessoa né? mais inteligente da mesa, tá na hora de tu sentar em outra mesa. Porque aí tu vai te forçar a ir para um outro nível. Então sempre busca isso. Chegou naquele nível, vamos buscar um próximo. Então é assim que a gente sempre faz. A gente já teve vários mentores, né? Várias mentorias. Cada nível que a gente foi subindo, E alguns mentores ficaram para trás e outros precisaram ser alcançados. E elas foram excelentes. Por um tempo nos ensinaram muitas coisas, mas só que chegou um momento que a gente encerrou o nosso ciclo ali. E tá tudo bem. E muitas pessoas ficaram, outros seguiram para outros lados, e a gente seguiu para um outro nível, que era o que a gente estava buscando. Né? Então, assim, tu sempre tem que estar buscando subir de nível, subir as pessoas que fazem sentido para ti. Alcançou aquele nível? Quem são as pessoas agora que eu tenho que me conectar com o próximo? Seja espiritual, pessoal, profissionalmente. Né? Vocês vão ver que muita gente vai ficar pelo caminho. Muitas das pessoas nesses 22 anos de casado que a gente tem, ficaram pelo caminho. E às vezes a gente volta para a Laguna no final de semana e a gente olha assim, nossa, tá a mesma coisa. Muita gente está a mesma coisa, estão no mesmo lugar. E para eles a vida está ótima. É como tu perguntasse no começo, não estava bom ser CLT? Tava, mas a gente queria mais. Aquela fase estava bom, né? E para essas pessoas, essa fase nunca passou, Jefferson. Eles estão lá e tá bom até hoje para eles, sabe? E quando a gente volta, a gente se pergunta, né? Nossa, tudo igual. Para a gente não faz, para a gente não cabe. Então a gente está sempre buscando melhorar. É importante, assim, tem uma coisa que para nós fica muito claro, né? Quando a gente fala que a gente dá só aquilo que a gente tem. Imagino vocês, assim, eu me lembro que quando nós andávamos com carro popular, e a gente olhava assim os carros, né, de luxo, a gente falava, mas para que tanto dinheiro num carro desse? Hoje nós temos 2 carros de grife em casa, né? Temos mais de 1 milhão de carro em casa. Mas não é o ter, mas é a experiência. Mas se a gente vai falar isso para um familiar nosso... É o merecer, na realidade. É o merecer. Mas só que olha só, aqui tem uma chave que eu quero... Não prestem atenção no que eu falei de valor, tá? Não é sobre isso. É sobre assim, ó, de vocês chegarem para quem não tem na família e vocês dizem assim, vou comprar um carro de 600, de 700 mil. Vão olhar para ti e dizer assim, tu é louco, tu nem tem condições disso. Ele vai te puxar o pé para trás. E vai fazer tu acreditar que tu não merece, que tu não vai conseguir, que tu não vai ter, que tu não, sabe? Ele não vai acender o que é para ser acendido. Por quê? Porque ele não teve a experiência de ter. Agora chega uma pessoa, se vocês chegarem para mim agora e para o Vitor e vocês vão dizer assim, vou comprar uma Porsche igual a tua. Eu digo, cara, é altos carro. E eu já tive uma Jaguar também. Pensa num carro top. Tá entendendo? Eu vou te incentivar, eu vou te alimentar, eu vou fazer tu acreditar que aquilo é uma verdade que tu merece, que tu consegue, que tu pode. Agora, quando você chega para alguém que não tá naquele nível e você conta o seu sonho, você é pneu igual a Noé. Né? Eu sempre gosto de Noé porque, assim, Noé, para a época, ele foi taxado como louco por uma terra que nunca tinha chovido. Né? Ainda tinha uma arca para fazer em 100 anos monstruosa. O cara tava doido. Mas quem estava no sonho? Só ele e Deus. Então vai dizer para Noé que ele não ia conseguir, que tudo aquilo não ia acontecer. A mesma coisa para você, a mesma coisa para mim. Eu vivo essa realidade. Então se tu chegar para mim e dizer que tu vai comprar uma casa, um carro, que tu vai botar uma empresa, a gente vai super te incentivar e dizer assim, olha, nós já quebramos, tá? Presta atenção quando os caras começarem a te pedir prazo, que eles vão querer começar a trabalhar com o teu dinheiro, eles vão fazer bolha no mercado. E aí nós quebramos, porque nós demos 2 milhões de crédito, na época nós era peixe pequeno, demos crédito para os caras ficaram com o nosso dinheiro, quebraram e a gente se lascou. Então assim, mas eu não vou dizer para assim, não vai, não faz, eu vou dizer assim, toma cuidado aqui, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Por quê? Porque nós já tivemos lá. Então a gente vai te incentivar, te dando, né, as anúncias do que é certo e o que não é. Agora vai falar que tu vai abrir uma empresa para quem nunca só CLT que ganha contadinho no final do mês.
Tá ficando louco. É Não, ele doido. vai dizer, tu é louco, rapaz, se eu vou me arriscar a não ter salário no final do mês, porque a vida do empreendedor, ela é desafiadora, né? Hoje, nós temos quase 100 funcionários. Então, eu falo para todo dia, primeiro, a gente já começa com uma conta absurda, que é a folha de pagamento, né? Então, a gente tem que ter muito sangue frio, propósito, determinação para poder passar por tudo isso. Porque quem não tem isso, não consegue lidar, porque é bastante pressão, né? Mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Então, é por isso que a gente está aqui. E como ativar esse merecimento, que eu acredito que deve estar ligado também a você ativar a tua verdadeira identidade em Deus, né? Porque daí tu vai... Não, se eu sou filha dele, eu mereço, eu sou herdeira, né? Então eu tenho direito a todas as coisas também, né? E como é que você ativa isso mesmo para... Não, eu mereço, né? Tipo, vai ter também a tua parte que tu vai ter que fazer, mas essa questão mais profunda mesmo, de se sentir merecedora mesmo, sabe? Ou merecedor de conquistar as coisas, sabe? Ô, Fê, o que é a fé? Você acreditar sem você ver. Perfeito. Dinheiro é energia. É a mesma coisa. Para você ter a energia do dinheiro, você tem que andar com quem tem essa energia do dinheiro. De novo. Por quê? Porque você tem que andar na mesma frequência. Você tem que andar... Abraão, ele teve que deixar a sua parentela e ele teve que mover-se. Se ele ficasse com a parentela dele, acostumado a viver com aquela mentalidade de escassez, acostumado a acreditar que aquilo ali era o resultado final, era aquilo ali que ele ia viver. Mas Deus tinha uma promessa para ele, se tornar pai de nações, mas para isso ele precisou o quê? Mover-se. Ir de encontro com essa riqueza, ir de encontro com essa prosperidade, ir de encontro com esse propósito. Então a gente precisa mover-se, ir de encontro. E dinheiro, ele é isso. Você tem que ir de encontro. Você tem que mover-se. Você tem que fazer a roda girar. Então, por isso que a gente tem falado desde o começo. Quem são os ambientes que você tem frequentado? Tem que mudar. Quem são as pessoas que você tem que estar convivendo? Tem que mudar. E o que você não sabe, por que a gente... vocês não me perguntaram, mas eu vou responder por que eu tenho mais de 12 formações, e o Vitor quase todas também. Porque a cada desafio que nós fomos encontrando, nós tivemos que nos preparar para o próximo nível. Então, nós fomos encontrando cursos, recursos, fomos nos envolvendo com pessoas de network que foram nos mentorando, e quando nós chegávamos no mesmo nível que eles já não tinham mais o que dar. E a gente já estava olhando lá na frente. Então, nós vamos precisar pegar outro mentor, fazer outros cursos, porque a gente quer subir só mais um degrau, e aonde a gente está aqui com essas pessoas, já fechou o ciclo. Nossa, pessoas maravilhosas, que fizeram a gente chegar no mesmo nível que eles. Só que nós novamente tivemos que deixar para trás, desapegar, para poder novamente ir mais um pouquinho para frente, porque a gente queria um pouquinho mais. Talvez do dinheiro, talvez do propósito, talvez da promessa, mas é um ciclo. Dinheiro é energia que está sempre em movimento para cada vez poder alcançar o mais, que é o que cada um dentro sabe o que é o ponto ideal para si, né? E dentro de todas essas demandas dos negócios de vocês conseguem encontrar um tempo para curtir em família, como casal mesmo, para se conectar? Como é que vocês fazem isso? Primeiro que família é base pra gente, né? Então a gente abre mão de tudo, se for preciso, pelos nossos filhos, por nós, né? Então, assim, o final de semana geralmente é nosso, né? Da família, meu, da Fá, do Tim, a Nina. Então a gente está sempre junto, a gente não abre mão de almoço em família, a gente não abre mão de oração em família, a gente não abre mão do nosso culto semanal em família, né? A nossa filha, ela não mora mais em Tubarão hoje, ela está fazendo faculdade de medicina fora, mas nas quintas-feiras tem o culto ali na empresa e ela está no culto em Jaraguá, né? Então ela também está orando lá. Então hoje eu acho que assim, isso não deveria ser só para nós, mas deveria ser para todos, né? A hierarquia tem que ser Deus e depois família, né? Não pode se inverter as coisas, e depois o trabalho. Porque se tu não tem uma família estruturada, tu não tem como estar estruturado profissionalmente, né? Então, se tu não está bem alicerçado em Deus, tu não tem como ter uma família alicerçada. E se tu não tens uma família alicerçada, tu não tem como estar profissionalmente bem. Então, é uma cadeia.
né? Então a gente preza muito por esse tempo em família, a gente busca sempre estar com nossos filhos, né? Todo dia a nossa filha não está mais morando com a gente, mas todo dia ela está ligando videochamada, a gente conversa, a gente aconselha muito, a gente tem muito tempo de qualidade com a Marina e com o Valentim, aconselhando mesmo, puxando a orelha, porque pai bom não é aquele que passa a mão na cabeça, e sim aquele que ensina o que é certo. Então os nossos filhos começaram a trabalhar na empresa com a gente com 12 anos. Né? E hoje a nossa mais velha, ela é uma excelente dona de casa, apesar de que quando ela era adolescente ela achava a mãe uma carrasca, porque a mãe fazia ela lavar a louça e ela limpar o quarto e tal, e hoje ela fala para as amigas e fala para a mãe e para todo mundo que ela agradece muito a mãe dela, porque hoje ela mora sozinha, ela sabe cuidar de uma casa sem problema nenhum. Sabe cozinhar, sabe tudo. Sabe tudo. Então assim, família é base, Fê. Se tu não tiver bem alicerçado em Deus, família, o resto. E é legal essa pergunta, vendo você aí, né, barrigudinha, que vão, né, em breve vamos estar aí com um bebezinho no colo, porque é desafiador ter um filho. Muito hoje nesse mundo frenético da gente ter que dar conta de trabalhar né, da nossa vida profissional, que a gente passa muito mais tempo trabalhando do que em casa, em família, é preciso que a gente não se perca em algumas coisas que hoje a gente coloca para escola educar, mas quem educa somos nós. A escola, ela ensina. Educação vem de casa. E nós nunca abrimos mão de uma educação tradicional, eu e o Vitor, né, de colocar os nossos princípios e valores, porque quando a gente não coloca os nossos princípios e valores e a gente vai se aconselhar, né, com princípios e valores de outros lugares que a gente vê que não tem as mesmas valores que nós, isso é muito complicado, porque daí eles vão ditar a regra da formação do caráter do filho de vocês. Então, muitos amigos nossos que não tinham as mesmas posturas tradicionais que nós, falavam assim, nossa, mas vocês são muito rígidos com a Marina, a nossa primogênita, né, mais velha, vocês têm que ser mais maleável, isso, aquilo, outro. Nós passamos uma fase da adolescência bem complicada, nós tivemos uma tempestade, né, na adolescência com ela, só que nós não desistimos em nenhum momento de colocar intrínseco nela o que era certo e errado para nós. Ah, mas o fulano cria o filho assim, o fulano achava não sei o quê. Para nós, o que as pessoas achavam, entrava por aqui, saía por aqui. A cultura deles, a forma deles criarem o filho, né? O jeito que eles foram criados, é o jeito deles foram criados. O jeito que nós achávamos que é certo e errado enquanto casal, nós não negociávamos. Não tinha essa, sem negociação nenhuma. Minha casa, minhas regras. Era essa a nossa cartilha, a minha do Vitor. Então, nós não negociamos em momento nenhum. Passamos essa fase, hoje ela mora sozinha, é uma mulher, é uma menina, né? Menina mulher com 21 anos, fazendo faculdade fora de medicina, mas não precisa nós falar para ela o que é certo e errado. Ela não bebe álcool, ela não é de festa, ela é uma menina exemplar na escola, né? Nós compramos uma casa para ela lá, ela tem a casa dela com louvor, nós vamos lá, nós somos, hoje ela nos honra, ela prepara a nossa comida, sabe? Ela prepara a nossa cama, mas nós tínhamos uma fase que foi complicada na adolescência. E se nós tivéssemos desistido ou tivéssemos feito aquilo que as pessoas de fora, que foram criados de outra forma, tinham nos dito para a gente fazer, provavelmente essa menina que hoje, né, tem essa postura e está dessa forma, nós não teríamos tido esse resultado. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Não negociem o princípio de valores. Ah, mas a minha mãe, o meu pai, a minha tia, o meu amigo. Depois que vocês casam, família vira parente. Família é você, ele e o bebê. É sobre isso. Entendeu? É o que vocês acordarem. E outro, acordaram, se for na frente desacordar alguma coisa, desacordem entre vocês, mas nunca na frente da criança. Senão eles vão pegando o ponto fraco de vocês e vão querer negociar. E aí vocês não têm mais autoridade sobre. Então negociem entre vocês entre vocês antes, criem acordos, sabe? Firmem isso. E quando vão conversar, tenham uma só palavra. E acabou. Pode vir pedra. É assim e ponto.
vai doer, dói. Muitos dias nós viramos, nós dois choramos muito, porque às vezes a gente tem que ser mais duro e a gente quer dar muito mais para os filhos do que a gente teve, e a gente pode dar, mas nem sempre a gente dá. Nem tudo que a gente pode, a gente faz. Teve uma situação que aconteceu com a Marina que foi muito legal, que a gente tinha comprado um carro para dar para ela. E era a primogênita, princesinha, né? Então a gente comprou um cabriolê para ela, conversível, coisinha mais linda, né? 18 anos. E aí, só que ela estava meio naquela fase ainda, assim, né? Meio 18, não, 17 ela tinha, né? Estava naquela fase meio rebelde ainda. Aí um dia ela chegou, olhou para mim e falou assim: eu vou sair com o meu carro. Eu falei: não, não vai. Ela: eu vou. Eu falei: não vai. E me dá a chave aqui que eu vou vender teu carro. Aí ela ficou me olhando assim, entregou a chave, mas pensou assim: não vai vender meu carro, né? Ele não vai ter essa coragem. Ela tinha acabado de passar, ela tinha acabado de se inscrever no cursinho para Criciúma. Antes dela fazer vestibular, ela fez 6 meses de cursinho em Criciúma. Eu falei: ainda mais que eu vou para Criciúma e não vai vender meu carro. Segunda-feira pegaram o carro dela que eu tinha vendido e ela ficou sem carro. E ela foi para Criciúma e ela ia a pé para o cursinho e voltava a pé todo dia, porque ela ficou sem carro. Chuva, vento. Doía no nosso coração como pais? Doía. Mas só que na frente dela a gente fazia cara de paisagem, né? Tá tudo certo. E aí depois, quando ela passou no vestibular, ela ganhou um carro, mas aí já era outra pessoa. Então, essas pequenas coisas que a gente não negocia com os nossos filhos, elas fazem toda a diferença na formação deles, né? Porque eles começam, primeiro, a dar valor pelo que eles têm, né? Segundo, a respeitar pai e mãe, né? A honrar pai e mãe. Então, essas coisas fazem toda a diferença quando a gente vai na criação de um filho, né? Então, hoje a Marina é essa menina linda aí que daqui a pouco está se formando médica já. A importância, né, do casal estar alinhado, né, com os mesmos valores ali para passar para os filhos, né? Porque senão também acaba criando uma confusão, né, na cabeça da criança, que eles olham, o pai e a mãe são autoridade dentro de casa, né? Então, um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então, quando os dois estão alinhados, que nem vocês falaram, não tem discussão, né? É aquilo ali e pronto, né? A gente até pode divergir de opinião, nós dois, longe deles, né? E aí a gente vai buscar chegar num consenso. Agora, perto deles, jamais. Eu costumo dizer, Fê, que filhos, eles vêm para nos tornar a nossa melhor versão. Porque tudo aquilo que está desalinhado, né, pessoalmente, quanto mulher ou quanto homem, eles nos provocam a olhar aonde que a gente não deu conta e a gente está deixando de, cronologicamente, com a idade que a gente está, de estar atuante. Por que eu falo isso? Nós tivemos uma fase que eu e o Vitor, tipo assim, esse meu jeito dominante conforme, esse tratozão, não deixava ele se posicionar muitas vezes em casa como homem. Eu pagava a conta de casa, era eu tudo, sabe? Então não existia o nós. Eu fazia, eu acontecia. E o Vitor, ele não atuava. Ele não tinha a voz do pai, da autoridade, ele não tinha o espaço do homem dentro de casa. E quando nós mulheres não damos o espaço do homem, quem é que ocupa? O inimigo, né? Porque ele vai ocupar aquele espaço que a gente não deixou o varão da casa atuar. E com isso, era fácil identificar nas crianças que o pai não tinha essa voz ativa. Então, o que acontecia? Ela não via o pai casado comigo. Então, ela se posicionava como se ela fosse a mãe, como se ela fosse a esposa, como se ela fosse a mulher do pai. Entendeu? Ela estava ocupando um lugar que eu deixei de ocupar e que ele deixou de ocupar. Inverteu-se os papéis. Quando eu percebi que eu precisava sair dessa dominância, desse lugar, deixar que ele ocupasse o lugar de homem, sistemicamente, vamos dizer, se a questão de honrar pai e mãe começou a ir para o lugar. Então, por isso que eu falo que os filhos, eles vêm nos mostrar a nossa melhor versão, né? Nos tornar a nossa melhor versão. Porque eles vão diretamente com o dedo na ferida aonde que a gente está errando para que a gente possa se posicionar de forma correta. Isso é muito comum, né? Quando a gente conversa com outras pessoas e a gente já tem um pouco dessa visão terapêutica, a gente percebe que isso é muito frequente nas famílias, né? Muito filho sendo pai e mãe, de pai e mãe. Exatamente. E para vocês, assim, quais que foram os principais erros que vocês cometeram ali, tanto na parte da criação dos filhos, né? Com certeza tiveram alguns, né? Que vocês devem ter passado, quanto na parte de empresa. Vou falar de empresa e falar de filho?
Nossa, mais difícil ficou para mim. Trocamos? Tô brincando, pô, você escolhe. Não, podemos falar dos dois, tô brincando. Eu gosto de provocar. Não, então assim, vamos falar da empresa que foi o que a gente começou falando, né? Nosso erro, sim, que nós quebramos a primeira vez, e única, graças a Deus, foi quando a gente não teve essa percepção, essa maturidade de olhar o mercado de forma com que ele tinha que ser olhado com respeito. Como a gente fazia, acontecia, tinha visão clara e a gente sabia como fazer para conquistar o cliente, para ter o dinheiro, a gente não teve esse respeito e dinheiro não leva desaforo para casa, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o mercado, na época, entrava numa crise econômica, o cliente começou a fazer uma bolha com o nosso dinheiro, pedir, nós começamos com 15 dias, 30 dias, 45 dias, nós estávamos em 90 dias de prazo para ele nos pagar. Ou seja, ele começou a fazer dinheiro com o nosso dinheiro, né? E quando a crise econômica veio e que ele decretou a IRJ, a gente quebrou bonito. A gente não tinha condições de bancar 2 milhões, né, pela frente. Nós tivemos que se redesenhar, novo cálculo da rota. Pagamos todo mundo, entramos numa outra vertente de movimento, de posicionamento, né, com clientes que a gente ficou na carteira, redesenhamos, né, toda a parte financeira, fluxo de caixa. O Vitor aí como comercial teve que se posicionar de outra forma, então assim, ó, nós redesenhamos, então assim, foi um dos momentos mais desafiadores para nós, né, que vamos dizer assim, a gente errou por falta daquela maturidade que eu te falava lá no começo. Então por isso que nós aprendemos hoje não ir mais pela força do nosso braço, a colocar Deus como CEO, né, como o Vitor colocou, por quê? Porque a gente erra muito menos. Não vou dizer que a gente não erra hoje, mas nossa, em vista do que a gente fazia lá atrás, porque a gente era ousado, achava que nós éramos o Deus que fazia, acontecia, bem destemido, hoje não. Hoje a gente sabe que a gente pode, mas nem tudo a gente deve. Né? Então a gente vai com muita cautela, a gente pergunta para o CEO, é hora, não é hora? Né? E até o silêncio de Deus a gente sabe que a gente tem que recuar, que Ele está preparando para algo maior que a gente não está preparado ou que a gente não está vendo. Então a gente já errou enquanto empresário, sim. Com os filhos, queres que eu coloque? Eu acho que como empresário, só para completar, né, a gente foi, por um momento, a gente não tinha, eu acho, essa consciência, né, de estar buscando no mercado, ser antenado quanto a isso. E maturidade, jovens, né? Então a gente se deixou levar muito focado na operação. A gente era muito operacional, né? Quando a gente inicia um negócio, a gente faz tudo, né? A gente a gente é desde faxineiro a diretor, né? Então depende do horário do dia, tu tá exercendo uma função dentro da empresa. E quando a gente entendeu que na realidade uma empresa não cresce com gestores na operação e sim na gestão, né, fez toda a diferença. Então acho que por muitos anos a gente acabou cometendo essa falha de estar muito na operação da empresa e pouco na gestão. Com filhos, eu acho que o erro que a gente teve, eu não diria um erro, mas foi essa questão da gente não se perceber, né, dentro desses papéis claros de cada um dentro de casa, né? A Fabrícia, por uma questão um perfil mais dominante, ela acabava sendo esse trator que vinha, fazia isso, aquilo, tá, deixa que eu faço, não vou fazer, eu resolvo, se não vai trocar a lâmpada agora eu troco, então era mais ou menos assim, né? E eu já, por ser um cara eu tenho um perfil mais calmo, tudo bem, troca a lâmpada que eu vou fazer a janta, tá tudo certo. Então, nesse momento, eu acho que foi o nosso maior erro, né? Que aí a gente teve que ter muita humildade, coragem de verdade, como a Fá sempre fala, para a gente olhar e falar, tá errado aqui, vamos conversar, vamos se alinhar, volta para o teu lugar, eu volto para o meu lugar, vai dar um monte de problema no começo, mas a gente vai ter que ter paciência com o outro para a gente conseguir botar o barco no caminho certo novamente. Então, acho que os erros com os filhos foi o maior, foi isso aí. É difícil, né, a gente falar dos erros, né, Nossa. é mais complicado. Né? Não, mas para nós é muito visível, assim, muito claro, porque nós tivemos que ter essa humildade de dizer que a gente errou, até porque a gente tinha situações que estavam gerando desconforto, né? Nós passamos por uma adolescência com a Marina bem conturbada, então a gente precisou, por quê? Porque ela precisava de um homem que se posicionasse, e ela não tinha essa figura do pai de posicionamento, né? Mas tinha a minha. Então ela confrontava, mas ela estava ocupando meu espaço, ela estava confrontando comigo, que era mãe.
E aí, quando ele começa a sair, né, desse posicionamento do bom vivant, do cara gente boa, e começa a se posicionar para os filhos, para os nossos filhos, foi bem desafiador também. Mas espera aí, o que está acontecendo agora? O pai está do lado da mãe? O pai está me chamando a atenção? O pai está me dizendo não? Pô, cadê o pai bonzinho? Virou carrasco agora, entendeu? Então, percebam que é por isso que o Vitor falou, no início é complicado, mas nós fizemos um contrato antes, né? Acordamos coisas antes, para não chegar na frente deles e... E aí, nessa hora, quem ia lá passar a mão na cabeça não era mais eu, aí era ela. Aí ela entra, calma. Aí eu faço papai de mãe. Legal. E vocês até falaram, né, que hoje vocês têm mais de 100 funcionários, né? Passaram por toda aquela dificuldade ali, né, da crise e tudo mais. Como que vocês administram hoje, assim, o próprio caixa da empresa para justamente evitar a questão desses problemas, assim, vocês geralmente tem uma reserva já pensando nisso, como que vocês fazem? Sim, o ideal é que se tenha uma reserva pelo menos de 6 meses do funcionamento da empresa, né? Então, esse é o caixa ideal para uma empresa. Tu pegar o teu custo mensal e tu ter 6 meses para frente para te poder gerir a empresa no caso de um grande problema, uma grande conta, né? Então, esse é um dos princípios. O outro a gente sempre tem que ter uma carteira pulverizada, né? Quando a gente teve esse problema lá atrás com esse cliente de 2 milhões, ele era 75% do nosso faturamento. Então, não é que tu perdeu 2 milhões, tu perdeu 75%. Além dos 2 milhões, tu perdeu 75% do teu faturamento para frente. Então, hoje a gente cuida muito, claro que a gente quer um cliente que dobre o nosso faturamento, só que se a gente achar um cliente que dobra o nosso faturamento, nós temos que achar outros N clientes que possam pulverizar também esse faturamento, porque quando uma saída de um cliente desse, uma inadimplência de um cliente desse, ela tem um impacto muito forte dentro da tua empresa, né? Então, na parte financeira, a gente sempre tem que ter uma reserva de caixa forte, né? Quando a gente fala em transporte, hoje, que é a nossa principal ramo de atividade, a gente sempre fala em investimentos grandes, né? Então, a gente brinca que cada cliente novo é um caminhão novo, então é um investimento robusto, então tu tem que estar sempre correndo atrás do caixa para que tu possa repor, né? E a outra é uma pulverização de carteira. E daí esse caixa vocês mantêm investido também? A gente mantém investido. Mas não menos importante, tem um investimento que a gente não pode deixar de colocar em mesa, principalmente quando a gente está fazendo ampliação agora com filiais e tudo, que é pessoas. Isso. Né? Processos e pessoas. Não tem como você crescer. O caixa ele é importante, mas se você não tem um processo bem definido, se você não tem pessoas, né, com formação técnica que vá suprir, né, a demanda da atividade, cara, a rotatividade, ela pega, e nós estamos sentindo isso. Não vou botar panos quentes, nem dizer, a Transtac é frágil. Não, não é sobre isso. É porque nós estamos, mais uma vez, num processo de crescimento, né? Nós crescemos só em dezembro 136%, né, num mês, e nós estamos aí abrindo esse ano de 1 a 3 filiais, né? E isso está nos esticando, por quê? Porque a mão de obra, hoje, ela está escassa no mercado. Então, está fazendo que nós vamos buscar fora, em outros estados profissionais, para poder habilitados, capacitados para ser atuantes das atividades que a gente desenvolve, porque é desafiador, né? Hoje existe rotatividade? Não é questão de rotatividade, mas com o crescimento e com a nova política que a gente implantou, com processos, novos sistemas, nem todo mundo quis fazer parte desse crescimento ser esticado. Então, nós estamos trabalhando com capacitação de liderança, nós estamos contratando novos profissionais para viverem essa nova realidade, porque nem todo mundo quer ir para o lado de lá. Tem pessoas que querem ir para o outro lado, tem pessoas que querem ficar no meio do caminho. E também, muito importante com essa fala da Fabrícia, é que, assim, quando a gente buscou gestores fora, extremamente capacitados, e a gente veio trazendo essas pessoas para dentro da nossa empresa, vários funcionários do nosso quadro pediram desligamento, porque eles não conseguiram acompanhar esse novo nível da empresa, essa nova demanda que estava vindo para eles, né? Então, hoje a gente tem trazido pessoas de São Paulo, Itajaí, Bituba, Rio Grande do Sul. Então, aqui a gente vem buscando pessoas que realmente sejam qualificadas. E aí, quando tu traz essas pessoas e tu bota elas dentro da empresa e elas começam a sacudir a estrutura, para melhorar os processos, melhorar porque hoje tu tem que enxugar os teus custos, tem que ser eficiente e eficaz,
né? Então, tu tem que ter o melhor custo com a melhor performance, né? Então, quando tu traz pessoas qualificadas, muitas das pessoas que estavam ali com a gente não conseguiram acompanhar isso. E tá tudo bem, né? E aí a gente está fazendo o quê? Trazendo pessoas mais qualificadas para o lugar dela. E aí essa roda nunca para, porque com o nosso crescimento hoje, né, as 3 filiais, com certeza nós vamos conseguir abrir nesse ano 2025, pode ter certeza que de 100 nós vamos passar para mais de 150 funcionários, né, no nosso quadro. E aí nós vamos precisar ter novos desafios, né? Sempre tem que estar inovando, né? Com certeza. Esse setor de logística, né, exige muito, né, essa flexibilidade, também essa inovação, né? E também, com isso, exige muito investimento em cima disso, né? Como que vocês fazem ali a gestão, assim, para saber exatamente, poxa, agora eu acho que eu tenho que investir aqui, não, agora eu tenho que dar uma segurada? Não acho, não. É a proposta na mesa mesmo. Então, na realidade, a gente já começa o ano com planejamento de investimento, de um ano para o outro, né? Então, a gente trabalha muito hoje com consórcios dentro da empresa, então quanto que a gente vai investir em 2025? Então, na verdade, quanto que a gente quer crescer para saber quanto que a gente quer investir, né? Naquela pegada da visão, né? Quanto que a gente vai crescer em 2025? Então, esse planejamento, ele começa em 2024. Porque por ser o transporte um ramo que tu precisa de muito investimento, tu já tem que te planejar com cartas de crédito. Por quê? Se tu for pegar dinheiro a toque de caixa, sair um projeto agora, eu tenho que comprar 5 caminhões. Dinheiro caro. Dinheiro caro que vai... E lá na última linha vai te dar 500, 600 mil reais de diferença. Não é pouca coisa. Agora, quando tu te planeja, nós na empresa temos sempre carta de crédito, estamos sempre planejando o próximo ano. Para quê? Para quando esses projetos saírem, não, nós já temos o recurso lá, é só a gente ir lá agora retirar ele. Então, é assim que a gente se planeja. E, gente, qual que é o legado que vocês gostariam de deixar para as próximas gerações? Tendo em vista a questão da empresa, a questão mesmo dos filhos de vocês, né? O que vocês gostariam de... Não, isso aqui é a nossa marca que a gente deixou. Eu acho que a missão, princípios e valores da nossa empresa é o nosso legado. Ali tem o meu DNA e o da Fabrícia, que somos os fundadores da empresa. Então, claro que a gente sempre revisita, mas a gente melhora, mas não muda, né? Então, eu acho que ali, quando as pessoas olharem para aquilo ali, vão dizer que aqui são o legado dos fundadores da empresa. Essa questão, quando a gente fala da espiritualidade, ela é muito forte, muito latente em nós. Por quê? Porque para nós, assim, Deus, ele é muito generoso, ele nos permite que a gente usufrua da riqueza dele, do ouro, da prata, né, de forma muito confortável, de forma que a gente, de forma abundante mesmo, que a gente possa usufruir desse ouro da prata, e mais do que nunca, a gente possa ainda retribuir isso de forma a transbordar na vida das pessoas, né? O que uma mão faz, a outra não deve não saber, mas nós fizemos muitos projetos sociais, a gente ajuda muitas pessoas. Então, eu tenho certeza que tem coisas que a gente não divulga porque a gente não quer o marketing para nós. O marketing não é para nossa empresa. Deus sabe o que a gente faz. Deus sabe o que coloca na nossa mão e sabe o quanto a gente devolve para o reino espiritual, para o reino dele, em estar cuidando dos filhos dele. Então, quando nós vimos, teve a enchente no Rio Grande do Sul e as pessoas fizeram muito marketing em cima disso. Quantos vídeos você viu de empresa? Fulano está carregando uma carreta para o Rio Grande do Sul. Cara, nós emprestamos muito caminhões. Nós também carregávamos, mas ninguém viu um vídeo nosso, porque não era para nós, sabe? Nós estávamos usando um instrumento que Deus nos possibilita fazer ouro e prata para a gente poder viver, né, abundantemente, mas que naquele momento era o povo dele pedindo socorro e a gente estava devolvendo para Deus que era de Deus. Então, o nosso legado hoje, ele é isso, sabe? Pessoas que nós podemos passar na vida delas e fazer a diferença e de alguma forma poder contribuir, eu tenho certeza que para Deus e para essas pessoas a gente nunca vai ser esquecido. O Instituto é uma semente disso, né? O Instituto é uma semente disso. O Instituto, quando a Fabrícia fala que ela entregou o Isaac dela para se dedicar no Instituto, é exatamente isso, né? O Instituto é uma semente da promessa de Deus para a nossa vida. Então, ali é para a obra. Tá? Então, são 5.000 mulheres, né, que Deus colocou, e ano passado foi 10 nações palestrando e cuidando de mulheres, e esse ano, segundo semestre, né, já no mês de abril, já começa novamente. Então, esse
é o resultado da obra de Deus e do legado que a gente quer deixar aí, com a marca, né, na vida das pessoas. Pessoal, e a gente já está caminhando aqui para a reta final do nosso podcast e me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa mentoria, porque eu anotei vários insights aqui, espero que vocês tenham anotado também, né? Não esqueçam de curtir o vídeo, né? Se inscreva no canal aí para quem já é inscrito também, ative as notificações para vocês receberem em primeira mão os novos episódios. E agora a gente vai fazer algumas perguntas mais rápidas aqui para vocês também, para a gente caminhar para a reta final. Eu queria saber de vocês se tem algum livro específico assim que vocês leram que mudou a vida de vocês, assim. Eu gosto muito, eu sou uma leitora assídua, né? Leitora e escritora, né? Leitora e escritora, é verdade. Então eu vou dizer assim, um livro que mudou a minha vida é Ninguém Vence no Improviso, de Fabrícia Bittencourt, né? Mas, como que é o nome daquele livro de capa amarela que eu amo? Que é Isca de Satanás. Não é Isca de Satanás. E nem é do Robert Schickman. É um livro amarelo. Gosto muito dos livros de Robert Schickman, mas é um livro de... Ai, esqueci o nome, olha que feio. Coisa depois eu passo para vocês, eu encaminho. Você lembra. Vou lembrar. Mas é um livro que ele... Pessoas? Não é Influenciando Pessoas. Eu já li esse livro umas 3 vezes, aqui agora me fugiu mesmo. É um livro de capa amarela, com letra vermelha. Depois eu passo para vocês no Instagram ali, eu posto. A gente deixa nos comentários. Fabrício M. Bittencourt, depois eu posto lá e vocês vão olhar. A Força do Hábito? A Força do Hábito. Perfeito, obrigada. Eu adoro as dos universitários. Né? Por quê? Porque é um livro chato até de ler, né? Um livro maçante, mas ele, inclusive, eu aplico muitas coisas com os nossos filhos hoje, desde a hora que os nossos filhos levantam de fazer a cama, de ter uma rotina, de criar, sabe, a rotina dele da semana, do dia, porque a gente vai colocando, criando uma postura, né, de autogestão, de autorresponsabilidade. Então, um livro maravilhoso que daí, #fica a dica. Tá? E o Vitor gosta de ler também? É um leitor assim? Não, eu sou... Pegou no ponto fraco. Eu não sou muito adepto à leitura. Gosto de alguns livros, tipo, como eu comentei, A Isca de Satanás, para mim foi um livro disruptivo. Cavaleiro Preso na Armadura. Mais Esperto que o Diabo. Muito bom, mais Esperto que o Diabo. É excelente, recomendo para todo mundo que tem que ler esse livro. Quem quer ter umas sacadas muito boas, leia esse livro. O Cavaleiro Preso na Armadura é um livro pequeno, né? Muito curtinho. Um livro faça a leitura. Para ti agora que está chegando a pequena, o Pai Estoico é muito bom, tá? É um livro que é um livro tipo um devocional, que é uma leitura diária, mas a teoria do estoicismo é muito legal, eu gosto muito dela, então o Pai Estoico fica a dica também, é muito bom. Olha, mas assim, A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer, Eu e a Minha Boca Grande, que também é dela, foi um dos grandes best-sellers, maravilhoso. Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta, também é muito bom. A Identidade, é um livro azul, eu não vou me recordar o nome do autor agora. Gente, eu leio muito. Então... Tem tempo, gente, porque a lista é grande. É grande. Né? Eu tenho que baixar um aplicativo para catalogar. Pergunta rápida. Desculpa. Tranquilo. E me diz uma coisa, qual que foi o maior mito que vocês ouviram sobre dinheiro? Nossa, gente, que ser rico é pecado. Isso não, porque o pobre vai ganhar o reino dos céus. Gente, dinheiro não traz felicidade. Quando eu escuto as pessoas falando isso, eu falo, gente, tu não leu a Bíblia, irmão? Vem cá, vamos fazer um intensivo que a gente vai prosperar junto. Nossa, cara, ser rico não é pecado. Ser rico não é... Tu não vai pro inferno por ser rico. Tu vai pro inferno por fazer fofoca, por roubar, por matar, por um monte de coisa, menos porque tu é rico. Isso é muito implementado na cabeça da gente, né? Para quem assistia, por exemplo, quando era criança, assistia novela, né? Filmes. Isso é uma herança uma herança do catolicismo, na realidade, né? Onde eles queriam que o povo desse tudo para a igreja, então ser rico era pecado porque eles cobravam impostos. Queria ter o controle nas tinham mãos, controle, né? E sustentar a igreja, né? Mas
Hoje, graças a Deus, está sendo muito, muito bem difundido que, na realidade, ser rico não é pecado e quem é rico não vai para o inferno. E a própria claro isso, né? Que eu vim para que tivesse vida e vida em abundância, né? Então pronto, deu. É disruptivo isso. E a própria mídia sempre coloca muito, né? O rico geralmente é o vilão, né? Nas novelas, né? E o pobre é o herói, né? É o coitadinho, então, né? É sempre assim, né? E para vocês, assim, quais que são as principais habilidades que um empresário precisa ter para conseguir ter sucesso? A principal de todas é Cara, coragem. Coragem também. Mas eu digo que sucesso, eu costumo dizer isso e quem me segue sabe. Sucesso não é ter sucesso, é ser sucesso. O sucesso ele é de dentro para fora. Você não tem sucesso, você é sucesso. Porque quando você tem sucesso, hoje você pode ter, amanhã você pode não ter. Ah, porque hoje eu não acordei bem, então hoje eu não tenho sucesso. Mas quando você é sucesso em qualquer momento. Fabrícia, mas quando eu sou sucesso? Sucesso muitas vezes não nasce com você, mas você se torna sucesso. Então, muitas vezes, porque sucesso não é dom, não é talento, não é sorte. Sucesso é treino. Então, treine até se tornar. Ponto. Eu acho que é bem por aí o caminho, né? A gente acha que as coisas acontecem da noite pro dia e, na verdade, conversando com vocês, a gente vê, né, que, poxa, vocês encontravam um desafio e vocês precisavam estudar, né, se desenvolver para aquilo. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? O sucesso a gente constrói, né? É isso. Legal. E para quem está começando, né? Muitas pessoas que vão assistir e têm essa vontade de empreender, né? Para quem está começando agora, assim, que dica vocês dariam, assim, para essas pessoas que querem começar nessa jornada do empreendedorismo? Eu falo. Vai que é minha. Primeiro, que empreender é maravilhoso. Porque você nunca empreende para você sempre empreende para o outro. Então, quando você for empreender, você coloca o seu sonho do tamanho da solução que você vai entregar para outra pessoa. Não importa se seja um serviço, se seja um produto, não importa. Mas empreenda, porque o empreender é algo que você vai estar fazendo de transformação, de algo que você vai estar levando para o mundo do melhor que Deus te forjou, do que Deus te estipou, do que Deus te preparou para você entregar da unção que você recebeu para o outro. E, de novo, ninguém dá aquilo que não tem. Então, olhe, o que você vai estar se posicionando para vender? Porque empreender é venda. O que você está vendendo? Você domina, você tem autoridade, você foi preparado para aquilo que você está entregando, ou você só quer dinheiro? Porque esse dinheiro é energia, de novo, se você for por algo por dinheiro, você não vai conseguir sustentar, você vai falir. Agora, quando você faz algo por propósito, eu sempre costumo dizer que Jesus desceu por um propósito, o diabo ele desceu por uma proposta. Se você fizer o seu negócio uma proposta de ganhar dinheiro, você vai cair. Agora, quando você faz algo por um propósito de fazer a diferença na vida do outro, não tem como dar errado. Você vai subir de novo com um legado que você vai descer por um propósito que é muito maior. Gente, então a gente gostaria de agradecer a presença de vocês hoje aqui e a gente gostaria de entregar para vocês um presente que foi patrocinado pela Doce Mania do Sangão. Uau! É uma loja de doces. Que... Ainda bem que fica no Sangão, mas o pessoal de Sangão não perca a oportunidade, porque chocolate faz bem o tempo inteiro. E aí eu vou dizer para vocês aqui, sem interrompê-los, mas eu vou ter que esconder isso aqui, porque senão eu vou ficar totalmente alcoólatra. Depois me passa o endereço da Doce Mania que eu quero ir lá. Então, o nosso agradecimento à Doce Mania do Sangão. É uma loja completa de tudo que você precisa para festas, doces e confeitaria, você encontra lá. Então, o nosso agradecimento especial para a Doce Mania do Sangão. Valeu, pessoal. Muito obrigado por vocês terem comparecido aqui, terem dado essa mentoria para a gente. E como um bônus também, para quem ficou aqui até agora, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Se vocês perdessem tudo hoje e vocês precisassem começar do zero, o que vocês fariam? Como vocês iniciariam? O que nós faríamos? Tudo de novo. Primeiro que a gente nunca mais vai começar do zero. Porque já tem o conhecimento, né? Então, do zero a gente nunca mais vai sair.
Mas quais que seriam os primeiros passos, assim, para vocês? Primeiro passo é você olhar novamente, com muita coragem, humildade, verdade, olhar o que você errou para você não replicar isso novamente e olhar, né, para o novo momento que você está vivendo, o que você vai entregar de melhor para o outro, o que você novamente vai criar que vai fazer diferença na vida do outro. Que novamente, se a gente for colocar alguma coisa pensando só no eu, não vai sustentar. Dinheiro é energia, e se a gente for pela proposta de ter um negócio para nós, a gente está errado. O negócio nunca é seu, o negócio sempre é do outro. É sobre o que você vai fazer para o outro, sobre o que Deus fez de você. Então você nunca vai fazer nada de negócio sobre você, é sobre o que Deus fez de você para você entregar para o outro. Não tem erro. Quando a gente aprendeu isso, a gente nunca mais desceu, a gente só subiu. Em nome de Jesus, daqui para frente é só para cima, até o reino dos céus. Eu acho que é muito de você olhar para resolver o problema dos outros, né? Eu acho que isso ficou muito claro, né, nessa nossa conversa. É isso. Então, achei muito, muito legal. Obrigado novamente por terem comparecido aqui. Nós que agradecemos. Obrigado. Obrigado também. E para você que ficou aqui até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não se inscreveu. Ative as notificações e deixe o seu like aí e comente quem você gostaria de que a gente trouxesse para o próximo episódio. Valeu, obrigado. Obrigada, pessoal. Até mais. Beijo, tchau, tchau. Beijo.